New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. E aí, pessoal do NGP, estamos aqui com mais um New Game Pocket e mais uma edição especial que a gente vai falar sobre os filmes, os quadrinhos, os jogos do Star Wars, mais especificamente aqueles feitos desde aquele fatídico dia que o Mickey Mouse comprou todos os direitos de Star Wars do George Lucas. Nós vamos falar dos filmes, nós vamos falar do episódio 7, 8, principalmente do 9. Vamos falar das séries de TV, das séries animadas, dos quadrinhos, tudo que tiver direito. E eu sou Caio Vicentini, eu tô acompanhado aqui do Diogo Fernandes. E aí, pessoas, tudo bom? E também temos aqui a presença da nossa convidada ilustre, a Beatriz Blanco, do Bonus Stage. Olá, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer. Seja bem-vinda. A Beatriz também participou da nossa edição de Stranger Things há fatídicos quase 4 anos atrás. Na época Nossa, é verdade. Né? Quase 4 anos atrás. Nesse uma tempestade aqui em Maricá, derrubou minha internet, eu não consegui participar, mas foi bem bacana. Bons tempos. E antes da gente começar, uns recadinhos para vocês que estão ouvindo a gente pela primeira vez. O NGP, ele é um canal do YouTube, ele também é um site. E para a gente continuar fazendo conteúdo bacana para vocês, nós temos um sistema de patrocinadores no YouTube. Por apenas R$ 7,99, você contribui com o crescimento do NGP, que aliás fez 10 mil membros no YouTube hoje. E você contribui com mais gameplays, a gente consegue comprar equipamentos melhores, consegue comprar jogos, para a gente fazer um conteúdo bem bacana para vocês, ouvintes e espectadores do NGP. As vantagens que você tem: você participa de um grupo exclusivo de patrocinadores no Telegram, você participa de um sorteio em que você pode escolher mensalmente um jogo. Aliás, está rolando agora um gameplay de Resident Evil 6, de um dos nossos patrocinadores. E também participa... Maldade com o Demartini. E você também participa de sorteios de keys de jogos, já rolou sorteio de jogo, sorteio de um mês de Game Pass. Então, por que não contribuir, ajudar um pouquinho a gente do NGP para fazer conteúdo ainda melhor para vocês? Então, antes da gente começar a entrar no bruto da questão, a gente precisa fazer uma recapitulação de como foi todo esse processo, bem rapidinho. Lá pro final de 2012, o George Lucas vendeu para a Disney 100% de todas as ações da Lucasfilmes. Isso por uma bagatela de 4 bilhões de dólares. E o George Lucas levou esses 4 bilhões lá pro Rancho Skywalker, e a Disney se aproveitou para já confirmar uma trilogia inteira de filmes. Não só uma trilogia, mas como também tirou os direitos da Dark Horse dos quadrinhos e passou para a Marvel, que é uma outra empresa que eles compraram 3 anos antes. Então criou-se mais um império dentro da Disney, com desenhos, com uma série de TV que saiu recentemente, todos os filmes, e a gente vai falar um pouquinho deles aqui nesse episódio. Antes de começar, eu queria perguntar a vocês como vocês conheceram Star Wars? Vocês lembram do dia, assim, que vocês viram pela primeira vez e entenderam isso é Star Wars? Olha, eu fui apresentada pelos meus pais, agora eu não vou lembrar exatamente o momento. É uma coisa que eu tenho a sensação que sempre fez parte da minha vida, louco isso, né? Uhum. Mas eu era criança, assim, devia ter entre uns 10, 11 anos. A minha mãe é muito fã de Star Wars. Ela foi ver todos quando saiu no cinema, assim, ela gosta muito. Então, e ela sempre gostou de colocar os filhos pra assistir os filmes que ela curte, né? Minha mãe também curte muito Indiana Jones. Ela fez a mesma coisa com Indiana Jones. E aí eu lembro de assistir, assim, meus pais alugando. Meu pai curtia também, mas a fanática sempre foi ela. Meus pais alugando e colocando pra gente ver em casa. Mas é uma das coisas que eu tenho a sensação que sempre fez parte da minha vida, assim. Eu não consigo pensar um momento marcante que eu fui apresentada pra Star Wars. Você assistiu então aquelas versões do Star Wars antes do George Lucas fazer as alterações? Sim, assisti. Mas também tenho lembranças bem vagas, assim. Lembro de ver em VHS. Ah, eu também vi Star Wars em VHS. Mas a primeira lembrança que eu tenho de Star Wars, e é uma lembrança muito específica, porque que nem naquele no New Game Pocket de jogos da década, eu sou muito mais novo do que as pessoas pensam.
Então, eu ainda era criança quando tava passando os prequels no cinema. E o primeiro filme que eu vi no cinema foi o episódio 3, que é o Ataque do Sith. Mas na época que tava todo esse burburinho dos filmes, a TV aberta passava muito a trilogia original. E eu lembro que uma vez meu pai ele quebrou a perna no judô e ele ficou enfaixado assim, e daí ele tava assistindo TV de noite, tava passando uma maratona de Star Wars na Record. Eu lembro especificamente que era na Record. E eu vi os filmes com ele. Essa é assim, a primeira lembrança que eu tenho de Star Wars. Não foi vendo nos cinemas, obviamente. E foi vendo na TV Record, assim, uma maratona de filmes de Star Wars com meu pai com a perna engessada. E você, Diogo? Os prequels, eles são bem marcantes. Assim, eu também não sou tão velho assim. Eu consegui pegar os prequels ainda no cinema, principalmente o episódio 1. E eu tenho um gosto que, não sei, eu acredito que não seja compartilhado por todos, mas como eu vi muitas vezes o episódio 1, aquilo me deixou, assim, me fez gostar de Star Wars, sabe? Eu fui atrás dos outros através dele. Então eu tenho na minha cabeça muito aquela cena do Qui-Gon Jinn e do Obi-Wan sendo atacados pelos droids, sabe? Aqueles redondinhos. Manja, que ele chega rodando com um campo de força e tal. Sempre eu tenho essa imagem na cabeça quando eu penso como eu conheci Star Wars. Eles, sabe, rebatendo os blasters, os lasers dos blasters, sabe? Eu acho aquela cena muito foda na época e aquilo ali me marcou muito. E quando eu consegui reproduzir isso num jogo, né, eu achei aquilo assim sensacional. Então aquela cena ali me marcou muito e Star Wars pra mim é dali pra frente, sabe? Peguei de trás, debulhei tudo, engoli tudo que eu podia de Star Wars, mas a base é ali. E vale já engatar que uma das coisas que acho que se perderam na trilogia, dessa trilogia da Disney, da trilogia dos prequels, acho que é um pouco dentro da trilha sonora, né? Porque a trilha sonora dos prequels é muito boa. Duel Fates é uma das melhores coisas que o George Lucas, não. O John Williams tinha feito. Aquela cena da luta que você mesmo falou com essa trilha, cara. Eu não lembro, assim, de músicas marcantes nessa nova trilogia. E mesmo assim, mesmo sendo o John Williams que fez, tirando, acho que a música tema da Rey, que é uma música mais calma, assim, um pouquinho mais intimista. Mas tirando isso, eu acho que é uma coisa que se perdeu nessa nova trilogia, que os prequels faziam muito bem, que é a trilha sonora. Sobre o primeiro filme da trilogia agora da Disney, do Mickey, vocês estavam receptivos para esse novo filme? Porque eu lembro que adorei na época isso aí. Eu tenho uma coisa com Star Wars que, assim, Star Wars pra mim é um negócio que eu curto na farofa, sabe? Então, por exemplo, é farofa, né, gente? É galhofa, é tiro, explosão, nave, dramalhão. Eu lembro que eu gosto muito do episódio 1, por exemplo, assim. Eu sei que ele não é bom, mas eu gosto dele. Muito obrigado, cara. Caraca, eu vou dar um abraço. Pois é, porque eu me divirto assistindo. E eu lembro que quando eu assisti, eu era bem nova. Eu não cheguei a rever ele muitas vezes, assim. Mas eu lembro que eu assisti, eu era bem novinha. E eu achei o máximo. Porque, uau, era Star Wars, tinha os elementos de Star Wars, assim. Com esse novo, então eu acho que eu já fui mais receptiva. Porque pra mim é sempre, é Star Wars, é entretenimento, vai ser legal. Mas eu tava mais apreensiva, primeiro por ser mais velha. E também pela questão da Disney ter comprado, né? Monopólio de mídia é um negócio que é sempre meio complicado. Aí a gente tá vendo os efeitos disso agora. Então eu tava, assim, receptiva, mas eu tava mais desconfiada do que eu fui com a trilogia dos prequels, que foi super criticada e tal. Eu fui muito mais. Eu lembro que na época que saiu, por exemplo, o episódio 3, eu fui muito mais receptiva do que eu fui ao episódio 7. Sim, eu tinha uma expectativa positiva, porque, obviamente, teve todo um burburinho de como seria o filme, e aos poucos iam confirmando que eu não gostei dos prequels. Eu gosto do episódio 3. Eu gosto, assim, eu não adoro. Eu acho legal o episódio 3, eu não gosto do 1 e do 2. E daí eles foram confirmando aos poucos que o George Lucas não estaria muito envolvido. Tipo, ele pegou o dinheiro e foi embora. E eu sei que a Bia não gostou, mas eu gostava do primeiro filme do Star Trek do J.J. Abrams.
Eu Ai, sei que ele se distancia muito da proposta da série. aham. E aí ele fez um puta filme pipoca. Mas é como você mesma disse, Star Wars é um filme pipoca, ele é um filme bem Ai, farofa. gente, mas eu vou confessar, não leva em conta o que eu acho, não, que eu sou fã tóxica de Star Trek, tá? Eu sou aquelas treks. O espírito da série. Porque, por exemplo, Star Wars pra mim é farofa, mas Star Trek é uma coisa muito séria. Então, Não, sim, sim. considere a minha opinião sobre Star Trek. Você gostou, beleza. Em Star Trek eu tô no segmento fã chato, assim, já é outra coisa. Não, mas de qualquer forma eu entendo que são propostas diferentes, mas o Star Trek, o primeiro filme tinha uma proposta bem pipoca, e daí já existia muita conversa de, pô, e se o J.J. Abrams dirigisse um Star Wars? E daí quando confirmaram que eles dirigiriam o primeiro, daí já estabelecendo que o plano original era o J.J. Abrams dirigir o primeiro filme, e daí o Ryan Johnson, que até o momento tinha feito o Looper, ia dirigir o 8º episódio. E o nono seria o Colin Trevorrow, que tinha feito o Jurassic World. E daí essa era a divisão. A gente sabe agora que não foi desse jeito. Mas aí o J.J. Abrams foi confirmado. Foi tipo. Pra mim foi uma expectativa positiva. E eu saí feliz desse primeiro episódio da Disney. Eu achei que o saldo foi positivo. Tinha coisas que eu não gostei. Por exemplo, eu fico muito triste que a gente perdeu a chance de ter os 3 originais juntos, assim. A gente perdeu a chance de, nessa trilogia inteira, não ver o Harrison Ford, o Mark Hamill e a Carrie Fisher quando ela ainda estava viva juntos. Isso é uma coisa que me frustrou. Mas os novos personagens, enfim, eu gostei do que saiu desse novo filme. E vocês? Eu lembro que quando. Assim que aparecem aquelas letras clássicas do início e bota lá Luke Skywalker está desaparecido. Eu achei aquilo, sim, como se tivesse tirado um chão, sabe? Como ele era a esperança, sabe? Ele voltou como o Jedi, vai restaurar a ordem e tudo mais. E quando você coloca que ele desaparece, você tira toda a base de quem tá aguardando. Pelo menos me tirou na época. O que é? O que vai ser Star Wars? E o início dele, o início do filme, quando ele apresenta o Kylo Ren, né, como vilão, e a força que ele demonstra ali, o controle, né, da força, parando um tiro, cara, eu fiquei grudado na cadeira. Eu achei que, meu Deus, quem é esse cara? Sabe? E ali ele prendeu minha atenção também. Sabe? E o desenrolar daquela primeira cena é muito emblemática para a nova trilogia, né? Eu gostei muito daquele princípio ali. Ele apresentou os novos personagens, o novo trio, né? Como o Paul Dameron, o Finn e a Rey. Eu gostei dessa apresentação desse filme. Então eu fiquei esperançoso que seriam, beleza, tá bem encaminhado. Tem aquelas críticas, né, que o filme é muito semelhante a Uma Nova Esperança e blá blá blá. Mas, sei lá, eu gostei, é pipoca, sabe? Me entreteu ali e eu achei os 3 muito carismáticos. Gostei daquele início, sabe? Eu tava aguardando, bom, agora vamos ver a sequência desses filmes. E esse foi a pior coisa do mundo. Essa sequência desgraçada. Pois é, eu gostei tanto do set. Eu saí empolgada, eu tava receosa, como eu falei. Mas quando terminou o filme, eu adorei os personagens, assim. Eu adorei a Rey, eu adorei o Finn. Eu adorei o Finn do set depois. Coitado do Finn. Eu adorei o Paul. E eu adorei o Kylo. Eu achei o Kylo um vilão foda. Achei ele um vilão atual, sabe? Porque eu acho que ele conseguiu, né? O Adam Driver é um puta ator. Ele conseguiu trazer aquele sentimento de raiva e de rejeição profunda que o Vader tem. Ele conseguiu trazer isso muito bem, de um jeito muito atual, assim, né? Muita gente discutiu que ele representava um vilão millennial, né? Por causa da questão de como ele lidava com a raiva, dele ser meio infantilizado. E eu achei tão incrível, e eu saí muito empolgada, assim, eu pensei, uau, vai dar bom. Saí vindo que era uma nostalgia danada, era uma repetição do episódio 4, né, em muitas coisas. Mas tudo bem, eu comprei, assim. Tipo, eu comprei legal o episódio 7. Mas incomodou tanto, assim, a questão de ser uma repetição de várias plot points que você via na Nova Esperança, porque
querendo ou não, é meio inevitável que você vai acabar repetindo algumas coisas. E Aquele você tem que. momento não me incomodou. Eu penso isso que você falou, que era meio inevitável. E eu penso também que eles precisavam ganhar os fãs, sinalizando que aquele filme era uma continuidade com Star Wars, que era esse medo também, né? Que fosse um rompimento com tudo. É complicado você trabalhar com uma franquia que nem Star Wars, porque você tem que equilibrar nostalgia e novidade muito bem, né? Você tem que oferecer uma coisa nova, mas você também tem. Aquilo tem que estar num universo que os fãs reconheçam, senão eles vão rejeitar. Então eu achei que ali era uma sinalização para os fãs e tudo bem. Eu comecei a me incomodar quando isso, por exemplo, no 9 foi explorado até não poder mais, porque aí eu achei que já não era o momento. Mas ali, pra afirmar a nova trilogia, não me incomodou, não. Eu só vi. Eu fiquei ligada, assim. Eu vi e falei, não tem isso. Espero que eles não façam do 8 uma repetição do Império Contra-Ataca, porque aí eu vou ficar chateada. E não foi, né? O 8, pra mim, eu adoro o 8. Pegaram os plots da Nova Esperança e beleza. Vocês têm mais 2 filmes agora. Eu quero que vocês me impressionem. Exatamente. Eu achei isso. E tava bem encaminhado. Sim, a gente dá uma colher de chá, porque era o primeiro filme do Star Wars em 10 anos, em 11 anos. E também tinha muita coisa. Tinha muita coisa pra arrumar ali. Você tinha que estabelecer onde estavam os personagens antigos, você tinha que apresentar os personagens novos, você tinha que apresentar a nova ameaça, que era o Snoke, e o Kylo Ren, e o General Hux. E daí ele também apresentou a Maskanata, que era interpretada pela Lupita Nyong'o. E, enfim, tinha muita coisa pra ser introduzida e foi legal. E daí o filme termina de uma maneira muito... Eu não esperava. Eu não ach... Quando a cena foi montada, você já imaginava o que vai acontecer, mas indo no cinema eu não imaginava que, por exemplo, eles iam matar o Han Solo. Eu não achava que isso seria feito. Eu não achava que a Disney tinha os culhões de fazer isso. Uma cena foda. Quando eu vi ele matar o Han Solo, eu pensei, cara, esse é um vilão maior que o Vader. Porque ele tá indo muito mais longe, assim. Sim, porque tem uma puta significância emocional, porque é o filho matando o próprio pai, toda a montagem naquela cena. E eu fico tão frustrado de imaginar que o episódio 9 foi dirigido pela mesma pessoa que fez o 7, porque, cara, tantas coisas deram certo no 7, aquele peso emocional, ele largando o capacete, toda a iluminação. Han Solo. I've been waiting for this day for a long time. Take off that mask. You don't need it. What do you think you'll see if I do? The face of my son. E foi um ótimo final. E a luta depois, isso dá um peso emocional tão grande pra luta depois, que é o do Finn com o Kylo Ren, depois a Rey com Kylo Ren. É muito bom. Eles criaram ali, eles botaram o Han Solo, né? A maior parte de tela do trio é dele, né? A gente pouco vê a Leia, né? E ele tá ali na ação, junto com o pessoal. E quando você bota o Kylo Ren, mesmo o filho, né? Que o filho é o Ben Solo, mas o vilão, Kylo Ren, quando ele mata o Han Solo, você pega um ódio desse personagem que você fala, beleza, você tá apto pra ser o vilão dessa trilogia inteira. Não mude. Seja esse desgraçado e morra no final. Mas eu sempre imaginei, ali eu já vi que o filme ia ser a história de redenção dele, sabia? Mas eu queria muito, cara, você é um miserável, você matou um desgraçado. Só, pô, o Chewbacca, cara, o choro, mas quando ele dá aquele ruído, você imagina um choro, uma dor, quando o Han Solo cai, e você, cara, que ódio desse personagem. Parabéns, vocês foram bem corajosos. Melhor vilão, pra mim, melhor, até o 9, né, vamos esquecer que o 9 existiu, mas eu considero ele um dos melhores vilões, assim. Mas eu sempre achei que essa trilogia ia ser a história da redenção dele. Eu acho que tem alguns elementos no primeiro que já dão a entender isso. Mas eu achava que tudo bem se eles fizessem ele ser um anti-Vader, ele espelhar o Vader, num certo sentido. Então, o Vader ser um cara que, tipo, ele foi progressivamente se perdendo por conta dos sentimentos dele, e eu achava que essa seria sobre o Kylo se reconectando com os sentimentos dele, e pra mim essa ia ser a trilogia da queda dos Jedi, assim. Sim, acabar com essa ideia de Jedi deu ruim, gente. Nunca deu certo. Quando que essa merda deu certo? Quando deu certo, né, nos prequels, deu uma puta merda depois, né?
Eu sou contra Jedi, mas depois a gente fala disso. Eu não gosto de Jedi. Mas o filme, eu ia falar Nova Esperança de tanto que a gente tava falando disso. O episódio 7, ele começa com a Rey, que é a protagonista. Ela tem uma origem humilde, ela é um planeta Jakku, um planeta de sucata. E daí ela é uma pessoa muito firme nas suas convicções, que é um reflexo do oposto do Kylo Ren, porque ele parece um personagem cheio de dúvidas, né? É um personagem jovem. Todo mundo é jovem nesses novos personagens, mas a Rey parece que é muito mais firme nas suas convicções do que é certo, do que é errado. Ao contrário do Kylo Ren, que parece que ainda tá pendendo, não tá completamente no lado negro da força. E daí eu concordo com o que a Bia disse sobre de que você já tinha essa suspeita de que poderia ser o arco de redenção dele. E daí tem outro personagem que foi introduzido, que é o Finn, que é um personagem que eu gosto muito, que é o Stormtrooper. E eu acho Ele é incrível esse background dele. Sim, ele é um Stormtrooper que se rebelou. Ele simplesmente se cansou de fazer parte de toda aquela matança que os Stormtroopers estão fazendo. Os Stormtroopers não são mais clones. Eles são soldados, assim, treinados, órfãos treinados, pessoas tiradas de famílias e tudo mais. Não são mais clones, que nem eles estabelecem nesse filme. E ele se cansa, ele acaba meio que sem querer se juntando com a resistência que está enfrentando a nova ordem, que é basicamente uma reskin do Império. Se eu não me engano, o Finn, ele tava na primeira missão dele, né? Ele parou ali naquela aldeia onde o Paul Dameron tava. A Phasma, que é um puta personagem interessante e é completamente, sabe, enfim, largada, pelo menos nos filmes. Eu ainda não li o livro que trata, dá uma aprofundada no background dela, não sei se tá profunda também, mas eu quero ler. E ele ali naquele momento onde ele tem que decidir se ele é um Stormtrooper ou ele é o FN3284, alguma coisa assim, né, o nome que deram a ele. Ele fala, não quero isso. E dali ele já planeja ir embora, dar um jeito, e o Kylo Ren repara, né? Só que ele deixa seguir. Isso monta os dois personagens. E o Kylo Ren podia ter parado ele, vem cá, por que você não fez isso? Mas deixou. E o Finn não fez, enfim. Sim, e daí tem também o Paul, que é o meu personagem favorito dessa nova trilogia, porque eu sempre gostei muito do visual dos pilotos, eu sempre gostei da ideia de que... Eu gosto de caças, por exemplo, eu gosto de Top Gun, eu gosto de toda essa questão de pilotos de caça, e os pilotos rebeldes têm essa iconografia de pilotos de caça, né? Eu sempre achei os pilotos muito mais legais que os Jedi, eu só quero fazer essa parte aqui. Sim, obviamente, uniforme, toda atitude e tudo mais. Os Jedi são basicamente um padre, né? Os pilotos são muito fodas. E eles dão destaque pra esses pilotos através do Paul. Que ele é basicamente... Não vou falar que ele é um novo só porque isso diminui muito toda a jornada dele. Mas ele é um piloto que ele ganha ele ganha muito destaque. Ele é um personagem muito legal. Toda vez que ele tá nas cenas, ele dá uma energia pra cena, sabe? Porque o Oscar Isaac também é um puta ator. E pra mim, ele é o melhor personagem dessa nova trilogia, o Paul. Você fica empolgado, né? Como um piloto, você fica empolgado com uma luta Jedi, mas quando chega o Paul, como um piloto, assim, um X-Wing qualquer, entre aspas, no céu, quando ele chega ali naquela parte onde ele acaba salvando todo mundo, né? Quando a Rey tá sendo levada pelo Kylo Ren, e você vê um X-Wing, sabe, atacando várias naves ao mesmo tempo e o Finn gritando ali, você vê, porra, que piloto foda, eu quero ser um piloto também, sabe, você fica animado pra cacete. Sim, e também você vê que o único piloto que não se fudia nos filmes eram os Jedi. Então quando você vê um piloto que não tem sabre de luz, que não tem qualquer ligação com a força, da maneira que os Jedi são, e ele consegue fazer o que ele faz... Pô, esse cara é foda, hein? Esse cara é o bicho. Seria muito triste se dissesse que ele tem alguma ligação com a força também e tal. Ia tirar todo o mérito dele, né? Como piloto. Sim, mas isso é uma coisa que a gente vai abordar daqui a pouco, com o episódio 9. Eu tô rindo de nervoso aqui. E vamos então seguir. E daí
esse é o primeiro filme que lançaram, mas além dessa trilogia nova que eles estavam planejando, eles fizeram também nos intervalos, porque eram de 2 em 2 anos, eles lançaram outro filme entre esses intervalos que eles preenchem pequenas lacunas dentro do lore da série Star Wars. E o primeiro deles foi Rogue One, uma história Star Wars dirigida pelo Gareth Edwards, que foi responsável pelo Godzilla de 2014, que muita gente considera o melhor filme de todos da era Disney. O que vocês acham? Ah, eu gosto dele. Não sei se eu considero o melhor. O melhor pra mim é o 8, mas tá ali junto. Eu acho um baita filme, cara. Eu não tava esperando baita filme. E a minha expectativa, assim, continuou ali embaixo quando começa o filme e não tem aquele pá no início, sabe? Eu falei, ué, o que é isso? Por que não é um filme menor, por não ter? E aquela expectativa baixa que ele me deixou só foi subindo tempo a tempo do filme, sabe? Cada apresentação dos personagens, cada ação daquele grupo. Eu falei, cara, que filme foda. E tem aquele final que é inacreditável. Final não, né? Aquela partezinha ali que é inacreditável. Incrível, né? Eu fui ver esse filme naquele espírito. Aceita uma trilogia nova, mas isso aqui é patifaria da Disney. A Disney quer me explorar, ela quer meu dinheiro. Eu ainda fiquei relutando assim uns dias, tipo, nem vou ver essa merda, foda-se, acabei indo, porque Star Wars, né, acabo vendo. E Tava se eu rendendo, comecei a ver o filme assim, muito desacreditando, e no final eu tava quase de pé no cinema, sabe? Quando foi chegando no final, que ele tem uma apoteose emocional, assim, eu tava, tipo, quase gritando, e você via todo mundo, e eu saí falando, meu Deus, esse filme é sensacional, eu tenho um carinho grande por esse filme, assim. E olha que a premissa dele era bem fácil de dar errado, eles conseguiram fazer dar certo. Sim, porque esse filme nasceu de um pequeno... de um negócio minúsculo, né? Que é uma cena do Nova Esperança, em que eles falam que várias pessoas morreram para conseguir esses planos da Estrela da Morte. E todo esse filme gira em torno de como eles conseguiram esses planos. Então, era algo tão minúsculo assim que você pensa que realmente pode degringolar muito rápido. E ele tem um tom diferente. Ele realmente é uma história Star Wars, mas ele não é um filme Star Wars. Ele é um filme de guerra. É o mais próximo que Star Wars chegou de realmente retratar não a guerra entre as pessoas de hobby branco e as pessoas de hobby preto, mas realmente dos soldados, dos espiões, tipo, os pracinhas se fudendo na guerra. E eu acho que isso é muito legal sobre o Rogue One. E a protagonista não é uma Jedi, é a Felicity Jones, ela é a Jean Erso, que é filha do projetista da Estrela da Morte, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen. Verdade, era ele no filme. Mads Mikkelsen, que em um ano ele fez um filme da Marvel e um filme do Star Wars. E me desculpa, gente, mas eu sinto que ele foi desperdiçado nos dois. Pois é. Tipo, eu gosto muito desse ator, mas, tipo, a Disney não soube bem utilizar ele. Foi a partir desse filme que eles deram uma atenção especial aos bastidores da história que rege os Jedi e os Sith. Sim. Eu achei isso muito bacana porque o universo, a galáxia é gigante, né? Tem muita história para contar e você não precisa botar um Jedi, né? Não precisa botar um sabre de luz ali. E apesar de ter nesse filme, enfim, mas né? Então, quando ele, por exemplo, usa uma equipe que não tem ligação nenhuma com a Força ou com nenhum elemento que sempre fez Star Wars, né, entre os Jedi e os Sith, mostra a grandeza que aquilo é. Você não precisa ficar limitado a um tipo de história. Você consegue, sabe, contar várias coisas dentro do mesmo universo. Isso eu acho muito bom. E tem esse filme é um bom complemento para o episódio 8. O episódio 8 tem uma mensagem assim de que a força não é uma coisa que está destinada a pessoas específicas, que é uma coisa que tem em qualquer pessoa. E tem um personagem que é interpretado pelo Donnie Yen, que ele é sensível à força, de uma certa forma, não da maneira que a gente conhece, né? Mas que daí, durante uma cena muito legal do filme, ele meio que entra em contato com a força, né? E é uma cena interessante, porque daí, como eu disse, é um complemento dos Últimos Jedi, em que mostra que a força não é uma coisa que é exclusiva do Sith ou dos Jedi. É uma coisa que tá em todas as pessoas do universo, né?
vai caminhando, né, numa chuva de tiros, de blasters, e enfim, a força está comigo e eu estou com a força, e não é atingido por nenhum. É o Chirrut, o nome do personagem. E eu tenho o Braze Malbus, né, que é uma espécie de mercenário com um puta trabuco gigante. Os dois se complementam ali muito bem. Eu acho que uma dupla muito maneira. E tem uma cena que daí eu queria saber. Não tá nem aqui na pauta, mas eu queria saber a opinião de vocês. Porque eu sinto que o Rogue One foi um dos primeiros filmes que começou essa. Não essa moda, mas essa tendência dentro de Hollywood. Que é trazer personagens interpretados por atores que já faleceram. Usaram computação gráfica para trazer eles de volta. E eu fiquei um pouco incomodado que eles trouxeram tanto. Na época, Carrie Fisher ainda estava viva, mas eles trouxeram também o General Tarkin. É ele? Esse é o nome dele, né? O General Tarkin. Eles trouxeram ele de volta. E eu fiquei um pouco incomodado com isso. E eu fico incomodado com uma coisa que progressivamente está acontecendo mais. O que vocês acham disso? Aquele momento não me incomodou porque eles precisavam estar lá pra cena acontecer. Sim. Como o Rogue One se propunha a contar a história, né? Então precisava. Se eles queriam falar daquela cena, né? Citar ela daquela forma, eu achei que fazia um sentido. Eu acho meio palhaçada quando começa toda hora, sabe? Porque, dá um exemplo, tu já pode falar do 9 e spoilear, assim. Vai ter. Pode ser, sim, é inevitável. É inevitável, pode citar o nome. 9 tem uma hora que eles mostram a Leia e o Luke treinando. Eu acho. Nossa senhora. Aquela cena não precisava. Eu sei, foi duro pra mim também. Eu tô revivendo tudo aqui. Aquela cena eu acho que não precisava existir, sabe? Mas só pra. Sabe quando me incomoda? Quando eu percebo que é pra exibir a tecnologia? Olha aí o que a gente consegue fazer. Olha aí. E não tem justificativa pelo roteiro, me incomoda. Naquele momento eu achei que o roteiro sustentava e que o filme era tão bom em outros aspectos que tudo bem, assim. Agora toda hora eu acho uma merda, que nem essa tendência de fazer show com holograma de artista que morreu. Fizeram, né, no Fred Mercury, acho que do Tupac também. Eu acho uma bosta, sinceramente, sou contra. Sim, e de você também insistir em atores idosos pra rejuvenescer eles, que obviamente eu tô falando do irlandês, e que você vê claramente você vê claramente o Robert De Niro com 70 anos tentando bater em alguém com alguém de 40, e é meio ridículo de você ver. Tipo, pra quê, né? Chama alguém mais novo. Por que você insiste em colocar alguém de 70 anos, sabe? Isso é uma coisa que a Disney faz muito, né? Sim. Mas enfim. Eu tenho aquela mesma sensação de quando eu vejo De Volta pro Futuro, embora eu adore esse filme, perfeito. Mas sabe as maquiagens que eles colocam pra galera ficar velha, assim, De Volta pro Futuro? Que é meio bizarro quando você presta atenção. É isso, do tipo, podia ter chamado alguém mais velho pra fazer, né? Não ficou bom. Não parece alguém mais velho, parece alguém com a pele derretida. Colaram uma borracha na sua cara. Eu acho horrível. O Tarkin, ele, na cena, interagindo ali, eu acho ok também. Eu não me senti incomodado porque ele faz parte ali daquele passado, da construção ali da trilogia clássica. Então ele ali, atuando, eu achei ok, encaixou. May the Force be with you. E, infelizmente, a partir do próximo filme, a Carrie Fisher faleceu. E o que fez muita gente pensar como é que a gente vai fazer, né? Porque a Leia tinha um grande papel de evidência dentro do filme anterior. E eu devo dizer que eu acho que no episódio 8, pelo menos, houve uma certa graciosidade para lidar com a questão da Carrie Fisher. Que é Os Últimos Jedi, o episódio 8, dirigido pelo Rian Johnson, que foi um ponto de ruptura, né? Parece que foi um momento em que a lua de mel entre a Disney e os fãs meio que acabou. Porque todos os filmes tinham pessoas que reclamam. Tipo, fãs de Star Wars odeiam Star Wars, basicamente. Não é um povo fácil. Não, eu falo brincando, mas é que a reação que o Últimos Jedi acarretou não se compara, assim. Até hoje, no Rotten Tomatoes, a avaliação de usuários é
infinitamente menor que a avaliação dos críticos, assim. É o filme mais bem avaliado pelos críticos, né, do Star Wars. Mas pelos usuários é totalmente o contrário. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. É um bom filme mesmo? A Bia já cantou a bola que ela gostou, o filme favorito dela, mas por que será que deu todo esse fuzuê? Botaram a série pra correr diante. Não dá pra ficar Luke, Leia, Han Solo ou Jedi, Sith, daquele esqueminha que estava sendo feito desde então. Eles falaram, beleza, vamos seguir a história, sabe? Vamos criar dentro do universo, mas, pessoal, passado é passado, vamos seguir. E os fãs ficaram, né? Ficaram, assim, eu achei bem exagerado. Eu acho que é um hate, assim, quase bobo, em cima de um bom filme, que pegou vários elementos e expandiram. Era o último Jedi, não significa que são os últimos Jedi e acabou o Jedi. Não, o último Jedi daquele esquema clássico que você conhecia. Vai seguir, a força não acabou, sabe? Deveria Olha aí. Ele poderia seguir ali um novo, sabe, um novo caminho, um novo meio de se levar. O que é um Jedi, sabe? É aquele passado nos livros. Tanto é que no filme tem uma puta cena incrível. Esse é um dos filmes que eu mais gosto da saga. E tem uma cena que o Yoda, bem, sabe, ainda fantasminha lá, vai falar com o Luke que ele, né, é encontrado, enfim. E o pessoal fica, pô, o Luke chegou, né, vamos ver o que vai acontecer. E dá uma queda pô, você tava esperando que o Luke fosse salvar o mundo. Ele mesmo fala, você tava esperando o quê? Que eu ia pegar um sabre e ia sair batendo em todo mundo. Quando a Rey pede pra ele vir pra Resistência. Então, naquele momento em que o Yoda tá com o Luke, ele fala, cara, deixa queimar essa porra, sabe? E com o dedinho ele joga um relâmpago ali naqueles escritos e muda tudo de novo, sabe? Deixa acontecer, deixa a força seguir o seu rumo. E ele meio que deixa. O filme termina de uma forma quando aquele menininho, sabe, estica a mão e a vassoura vem pra mão dele. Eu achei, cara, que foda. Vai ser uma nova, sabe, um novo time, novos Jedi, sabe? Os últimos Jedi foram aqueles, agora são novos. E eu achei bacana, eu gostei daquele caminho que o filme estava levando. Pena que não foi. Algo me disse que a Bia tem uma opinião diferente. O que você acha? Eu gosto muito do 8 porque eu acho que ele pega. Ele entende que o que é mais legal em Star Wars não é tanto os personagens. O que é legal em Star Wars, eu acho que sempre o universo, sabe? Ele tem um universo. Tanto que eu gosto bastante do universo expandido, porque eu sempre achei que o universo de Star Wars é mais interessante que os filmes. E o que eu acho interessante é que ele pega todas as crenças, né? Ele é um episódio que, como ele tenta espelhar de certa forma o Império Contra-Ataque, ele é um episódio que vai ter o ápice do conflito aí pra ser resolvido no 9, né? Que não foi. Sim. Mas a ideia dele é justamente mostrar uma situação de crise extrema. E ele faz isso te colocando em crise com os valores de Star Wars. E eu acho isso muito inteligente. Ele faz isso fazendo você questionar se Jedi realmente é uma coisa boa. Se a força é uma coisa que você pode ficar usando ela para os seus interesses. Porque a força, ela existe, ela é um elemento da natureza. E os Jedi vão lá e tentam manipular ela, mas até hoje não deu certo, né? Toda vez que Jedi foi lá, deu problema. E aí eu acho muito maduro. Ele é um filme que amadurece. Ele sai daquela coisa do heroísmo do Luke, do heroísmo incontestável do Luke, né? Não só do Luke, Sim. mas a figura do Luke foi uma das mais questionadas, então eu cito ele por isso. Pra mostrar que, olha, tem coisas aí em Star Wars que talvez não sejam bem o que a gente acredita que elas são, né? Será que Jedi realmente... Será que essa existência dogmática dos Jedi, que não tem nenhum espaço pra dúvida... Toda vez que você duvida, você tá sendo tentado pelo lado negro. É quase você ir em igreja fanática, assim, né? Se você parar pra pensar. É uma coisa bem problemática, né? E o tanto de sofrimento que isso traz. Gente, o Anakin sofreu muito. O Kylo sofreu muito.
e não tem dado certo. Então eu acho que é muito legal ele ter esse questionamento, mas aí os fãs não gostaram, porque pro nerd clássico é muito desconfortável, né? Você trazer os questionamentos que ele traz ali. É que nem fã de Star Trek, né? Qualquer mudança aí eu vou me incluir, que eu brinquei, eu sou fã tóxica de Star Trek. Qualquer mudança, a pessoa já fala, isso não é Star Trek de verdade. Brincadeira, eu não sou tão tóxica não, mas eu tenho um certo tradicionalismo, assim, de Star Trek. Mas eu senti que foi isso de Star Wars, eu senti que ele traz um vilão que é vulnerável. Ninguém queria ver as vulnerabilidades do Darth Vader, eu acho que é por isso que também os prequels são meio rejeitados pela galera. Todo mundo gosta do o vilão que é o fodão, e o Kylo é um vilão bastante vulnerável, né? Ele é uma criança perdida. É meio desconfortável de ver. E é meio desconfortável de ver que talvez os Jedi que você acha que são muito legais, né? A ideologia dos Jedi pode gerar Kylo Ren, assim, né? Deu errado com algumas vezes, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Então eu acho que por isso esse hate todo, né, por parte dos nerds. Fora que aí também tem uma questão do momento político e de como as redes sociais são usadas. Os nerds não gostaram de Star Wars por causa, né, uma parcela do público, vamos assim dizer, por causa dessas questões, desse desconforto. E era bem a época que os bot russos lá, depois foi provado que teve bot russo fazendo campanha também, estavam capitalizando em cima das eleições dos Estados Unidos. E foi provado que teve bot russo tweetando nos posts de Star Wars e colocando reviews negativas pra dizer, olha só essa diversidade, cara enfiando personagem mulher, personagem asiática, tá acabando com Star Wars, tá destruindo o espírito de Star Wars. E isso acabou entrando no volume, né? Porque hoje, com o contexto do que a alt-right vai chamar das guerras culturais, tudo vira pauta política porque eles trabalham com economia de atenção, assim. Então eu acho que, além de tudo, somou-se o fato do Star Wars ter saído do episódio 8 nesse momento muito peculiar da história recente das mídias, assim. E deu no que deu, né? Eu acho que a Disney tinha um produto muito bom e que eles não deveriam ter cedido à pressão, mas é o que parece, o episódio 9 tentou desfazer tudo que o 8 fez. E é muito engraçado, né? Porque é sempre aquela coisa, aquela sensação estranha de você ver alguém se incomodar com um negro ou com uma asiática dentro de um universo fantástico e são pessoas que levitam coisas com o poder da mente. Você tem um anão verdinho, peludo, que vive no pântano e usa a força para levantar uma nave. E é uma coisa que você tinha falado, eu concordo muito, sobre a questão desse questionamento sobre esse conflito dos Jedi e dos Sith ser realmente uma coisa benéfica, se realmente é o bem e o mal. Uma sensação que eu tive quando eu vi Os Últimos Jedi é que é um filme meio cinza, sabe? É um filme que não entra naquele aspecto heróico de vilões e heróis. É meio que um meio termo, sabe? E isso é muito demonstrado não pelo Luke, não apenas pelo Luke, mas aquela cena do personagem do Benício Del Toro, aquele que é um contrabandista que vende armas tanto para os rebeldes como para a Nova Ordem, para a primeira. Eu acho sensacional aquilo. Isso só reforça aquela sensação de que o problema não são os Sith, o problema não é a Primeira Ordem, o problema é essa necessidade de você fazer um conflito bilateral, em que parece que cada um tem uma interpretação do que é certo, mas não necessariamente é o certo. Tipo, não tem necessariamente uma pessoa correta nesse conflito. O Luke sinaliza isso pra Rey quando ele fala do equilíbrio, né? Ele fala, a força existe em equilíbrio, e ela tá aí, ela é um fato da natureza, ela não é boa nem ruim, né? Sim. Eu até cheguei a comentar isso quando eu gravei com o pessoal do Bônus, que eu senti que eles tratam a força próximo do taoísmo, da ideia de Tao, que é uma energia que flui, né? Os aspectos negativos e positivos, eles são indissociáveis, né? O yin e yang. Você não tem experiência positiva se você não tiver experiência negativa. Então, você aprender a entender que o lado negativo das coisas, ele é um pré-requisito para que o lado positivo exista. E ele não é uma ocorrência trágica, ele faz parte, né? Faz parte o sofrimento faz parte da alegria, né? O sofrimento não é uma ocorrência de interrupção da alegria, ele é parte, né? Você tem esse entendimento. E eu senti que era isso que eles estavam querendo trazer da força. A força, ela não tem moralidade.
Que aí é uma coisa que vai me Sim. incomodar no 9, que tudo que acontece ninguém tem livre-arbítrio lá, tudo foi a força. Eu falei, então a força ela escolhe lados? O que é o que o 8 tá tentando dizer, né? O 8 tá tentando dizer justamente, olha, as coisas não são tão assim. Não tem E isso 880. invalida aquela cena. Isso invalida aquela cena da criança da vassoura, né? Que é uma das melhores. Exemplifica tudo que o filme quis dizer, que a força não é algo pré-determinado pelos seus genes ou pelos seus midi-chlorians. É uma coisa que tem em todo mundo. E eu acho aquilo bonito, porque chega dessa história de você nasceu Skywalker, você tem a força, você é o escolhido. Não tem escolhido, sabe? É a anarquia na galáxia. É Isso aí, brincadeira. porra. Mas é isso, né? Eu acho meio idiota, é meio que a família real da força, assim, sabe? E uma coisa que surpreendeu é que o Snoke morreu no segundo filme. Todo mundo Nossa. achava que. Todo mundo achava que ia ser só a rebelião sendo fodida pela Primeira Ordem, daí o Snoke ia ser morto pelo Kylo Ren no último filme e ele ia se redimir, que nem o Darth Vader. Mas não. Ele foi morto no segundo filme e dava a entender que o grande vilão de tudo seria o Kylo Ren. Acho aquela cena tão sensacional. Que eles Sim. matam o Snoke juntos, né? Que eles lutam juntos. E pra mim, pra esse filme ser mais perfeito, a Rey teria ido pro lado negro ali. Porque havia uma tensão assim de que a Rey tava sendo sem brincadeira com a palavra, tá sendo seduzida pelo lado negro por causa do Kylo Ren, por causa dessa comunicação que os dois tinham. Não existia um antagonismo entre eles, parecia que eles estavam tentando se entender, sabe? E existia, pelo menos pra mim, essa possibilidade de que um dos dois ia trocar de lado, né? Eu queria muito que ela tivesse ido. Se eu escrevesse o filme. Por isso que a Disney jamais me contrataria. Mas eu queria muito que ela tivesse ido. Mas não, é lógico, ela não ia virar uma genocida, né? Mas que ela tivesse ficado cansada dessa coisa, com essa pressão que você tem no Jedi, de que você não pode ter dúvida, dela ter tido um momento de oscilar ali, e aí, dali ser feito o caminho contrário. Porque eu não gosto dessa coisa, e eu acho que o 8 é genial nisso, de mostrar, tá, mas o lado negro, o que é o lado negro, né, afinal de contas? O que é, na verdade, não é a nossa intencionalidade egoísta mexendo com a força, e será que o lado da luz ele não tem também, ele não gera um desequilíbrio também? Então eu queria muito que, tipo, ali tivesse formado uma aliança entre os dois, de alguma forma. Agora, não rolou, eu entendi a decisão, tem toda uma polêmica, né? Teve muito fã, tem muita gente que não gosta desse chip, né? E... Reylo. Eu sou Reylo shipper, mas não pelo chip. Eu acho que eles têm uma dinâmica muito interessante. Inclusive, eu acho que o subtexto romântico deles é bem trabalhado no sentido de mostrar como o Kylo ele tem um sentimento por ela que ainda é um sentimento bastante egoísta, né? Que é aquela coisa, o amor que o Anakin sente pela Padmé é mostrado como uma coisa tão intensa que corrompeu, né, ele. Mas em nenhum momento isso é mostrado como uma coisa, na verdade, bem egoísta, assim, que ele tem um amor muito possessivo, e eu gosto do jeito que aquilo é colocado ali, eu acho que faz sentido, não pelo romance de fanfic barata que fizeram no 9, mas por dois jovens que têm um sentimento de rejeição muito grande, que estão sob muita pressão, sob valores que eles não podem questionar, né? Então eles ficam naquela tensão de ter um mentor ali, né? Muito oprimidos pela figura da autoridade. Então eu gosto muito da dinâmica dos dois. Eu tava esperando que isso fosse mais bem trabalhado, que essa tensão entre eles fosse mais bem trabalhada, que essa pulsão que a Rey tem pelo lado negro fosse mais bem trabalhada, mas na real, só tristeza, né? Na verdade, um monte de coisa interessante fica no ar no 8 e acaba não sendo desenvolvida no 9. Sim. Toda essa cena que você falou desse conflito entre os dois e com o Snoke, e daí falando da cena de luta entre si, que daí é uma coisa que essa nova trilogia fez muito melhor que os prequels, que as cenas de sabre de luz são muito legais. Elas são muito bem coreografadas, elas têm peso, você sente que principalmente no episódio 7, no episódio 7, que os dois são ainda muito novatos, principalmente a Rey, você sente que tem
aquele amadorismo por parte da Rey, mas ela tem aquela intensidade da força. E a coreografia dos últimos Jedi, que os dois lutam juntos pra enfrentar a guarda Praetorian do Snoke, cara. Aquela jogada de sabre de luz pro Kylo Ren só pra ele apertar e perfurar a cabeça do guarda, cara. Parabéns pro pessoal que fez a coreografia dos 3 filmes, porque dos 3 filmes eu gostei muito. Que é uma coisa que eles elevaram, assim, em relação à série inteira. Acho muito interessante como eles exploram o fato do Adam Driver ser um cara muito grande no estilo de luta do Kylo, né? Porque ele é muito agressivo, assim, é brutal. Não é aquela coisa mais coreografadinha que a gente tem nos prequels, né? Você vê que ele vai com força bruta mesmo, assim, eu acho muito legal também, porque você vê, inclusive, o quanto dessa personalidade raivosa dele transparece no estilo de luta, né? As coreografias são muito legais. Isso, de fato, eu gosto muito, assim, não tenho nada a reclamar desses novos filmes. Eu gosto dessas lutas novas dessa trilogia, porque eu fico reparando nas cenas de luta, fica a ponta dos sabres vão cortando, sabe? Você vai reparando que elas vão cortando o cenário inteiro. E eu acho esse detalhe que eles colocam, toda a coreografia, é muito plasticamente bonito. Então, eu acho que, realmente, das 3 trilogias, né, as lutas desse foram as melhores. E teve também, né, uma luta que não teve um choque de sabre, que foi uma luta quase que aguardada, o primeiro e o segundo filme, que é a luta do Kylo Ren com o Luke. Quando o Luke chega e vai enfrentar o Kylo pela primeira vez ali, depois do rompimento deles. E aquela cena, quando o cara, como você disse, quando ele é tão agressivo que ele aponta todos os blasters que pode ali, daqueles T-Walkers todos, e tenta destruir o Luke, dizimar ele ali, né? Fragmentar. E ali te mostra como que é o comportamento dele, quando ele usa a força e o poder, né? Poder de destruição. Ali eu gosto muito dessa luta, porque a frustração que ele tem, ele não consegue extravasar a agressividade que ele tem, né? Ele guarda aquela frustração para si e é como se uma lição pro cara. E ali pode até ser um passo, sei lá, pra redenção, que ele vê que não adianta você ter tanta raiva e tanto ódio assim que não vai te levar a nada, não te levou a nada ali. Ele só fez um papel de trouxa. Eu adoro como ele é descontrolado o tempo todo. Tudo nele grita descontrole, assim. Então eu gosto muito de ver as cenas de luta dele por isso. Sim. E nessa cena também eu choro pra cacete. Esse filme eu saí desidratada, particularmente. Quando ele entrega os dadinhos do Han Solo e a Leia fala alguma coisa assim como ele se foi, né? E o Luke entrega os dados, né? É um dado, né, que não é físico, enfim, ele deixa o dadinho na mão dela e diz assim, ninguém se vai pra sempre. O bicho ali, eu não aguento não. Pesado, né? Aquela cena desceu um rio de lágrimas também comigo. Nossa, também. será? É foda. Mas aí tudo que é bom acaba. E eu acho que daí entra um combo de 2 filmes que não foram muito bons. Começando pelo Han Solo, que daí voltando naqueles intervalos que a gente tem. Han Solo teve uma história muito conturbada dos bastidores. Ele era para ser dirigido pelo Chris Lord, pelo Chris Miller e o Phil Lord, que fizeram várias coisas legais, tipo o filme do Lego. Só que a Disney não gostou. A Disney tem um problema extremo com diretores mais autorais, desde a época da Marvel. E daí eles foram tirados de cena. E o filme praticamente inteiro foi refilmado pelo Ron Howard. É um bom diretor, assim, eu gosto de alguns filmes dele, mas saiu um resultado meio... né? Isso é um filme que não cheira, nem fede. Eu acho que o Diogo gosta desse filme, né? Eu gosto, cara, mas eu tenho consciência que ele é um filme ruim. Que me diverte pela
pela ambientação que ele tá ali narrando. É o bastidor de Star Wars que eu gosto. Sabe? Isso tem muito nos livros, eu gosto muito disso neles também. Porque quando você monta um grupo de bandidos, de saqueadores, né, de contrabandistas, e eles tentam bolar um plano, porque se não fizer aquele plano dar certo, eles podem morrer por um vilão pior ainda. Sabe, eu gosto desse tipo de narrativa, sabe? É como se fosse quase uma partida de RPG no universo de Star Wars. E isso filmado é muito legal. Só que realmente o ator ele é muito esquisito. Eu não tenho, assim, contra o ator, ele parado, sorrindo, ele me lembra um pouco o Harrison Ford de novo. É assim, não são iguais, obviamente, mas tem alguma coisa ali que me remete, sabe? Eu consigo olhar ali e gostar um pouco. Só que quando vai mexendo, sabe, o filme vai rodando, eu fico incomodado e eu prefiro prestar atenção, porque assim, eu tenho um problema grave que eu prefiro gostar das coisas do que não gostar, mesmo que a coisa seja bem ruim. Então eu vou querendo gostar. E quando uma coisa não me agrada, eu deixa pra lá. E o que eu gostei? Então eu foco no que eu gosto. E quando eu vejo ali o ator que é o Woody Harrelson, acho que esse é o nome dele, Sim. Woody Harrelson. Tobias Beckett, eu achei ele um personagem incrível, cara, muito bom. Então eu falei, cara, que personagem legal. E eu queria conhecer mais dele, sabe? Não é um canalha, sabe? É um contrabandista, ele tá ensinando tudo que o Han Solo vai aprender depois, sabe? E eu gosto desse tipo de interação. E ali no meio do filme eles têm uma revelação dentro do canon, né? Porque a gente já sabia, nos desenhos já tinha aparecido, nos quadrinhos também, mas no filme eu nunca tinha visto o Maul, o Darth Maul vivo, sabe? E quando ele aparece ali como líder acho que é o Som Negro, né, que a Kira ela participa também, e quando ele aparece ali, eu fiquei muito animado, eu queria que ele tivesse aparecido no episódio 9, com alguma referência, sabe? Um vilão, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu sempre gostei muito do Darth Maul lá do episódio 1. Eu achei ele um personagem que foi muito mal aproveitado. Depois a gente lê um livro que tem, né, que mostra a trajetória do Palpatine e mostra como foi esse relacionamento dele com o lado negro. Eu queria um pouco mais, sabe? Que ele foi uma vítima do lado negro. Eu queria mais alguma coisa do Darth Maul. E quando ele apareceu nesse filme, eu me empolguei mais ainda. Eu falei, puta, isso eu gostei. Sabe, essa surpresa dele aparecer no filme, eu gostei e acabei abstraindo das coisas ruins que eu tenho certeza que o pessoal fica muito puto com elas. Mas eu consigo deixá-las de lado um pouquinho para poder focar. Você ficou feliz que o Darth Maul apareceu. Puta, agora o filme fica bom, daí acabou. É verdade. Eu gosto também das cenas de luta desse filme. Não tem um sabre de luz. Tudo blaster, todo mundo ali se virando com tiro pra tudo quanto é lado. Gostei também daquele vilão, né, ele é o Visão, né, da Marvel. Esqueci o nome do ator. Pera aí que eu tenho o nome aqui. Ele é o Dryden Voss, interpretado pelo Paul Bettany. Isso. Aquela raça que ele tem, né, de ficar abrindo como se fosse guerras no rosto, eu achei muito bacana. E eu gosto das cenas de luta. Assim, é um filme que eu sei que não é bom, mas eu gosto pra me divertir. Pipocão, assim, extremo, sabe? Sim. Bia, o que você ia falar? Eu ia falar que eu ia confessar aqui que vocês vão ter que caçar minha carteirinha nerd, porque eu me recusei a ver esse filme. Eu ia desculpa, mas... e falei, não? E aí eu não vi. Até hoje eu não assisti ele. Eu preciso ver. Eu acho que depois do 9 eu vou achar ele ótimo. Com certeza. A coisa boa do 9 é que ele tornou todos os anteriores melhores. Aliás, precisava disso, de perspectiva. Aliás, eu sinto que o 9 abriu um caminho de um revisionismo para as pessoas falarem, porra, os prequels não eram tão ruins, né, gente? É sério, eu tô vendo revisionismo de tipo, puta, será que era tão ruim mesmo? E que eu acho que eu não gosto ainda assim, mas é legal esse tipo de coisa. Mas não tem muito o que falar. O filme do Han Solo eu achei bem, né? Eu acho que o Diogo falou para todo mundo, por todo mundo aqui.
E o ator eu gostei até. Porra, ele teve que fazer escola de atuação antes das filmagens, né? Ele fez um Wolf Maia lá. Sim, ele fez um Wolf Maia ali no meio. Tablado. Fazer uma temporada de Malhação, aí depois vai. Sim. There's been no one for so long. Who are you? I'm Ray. Ray who? Então, pessoal, chegamos no fatídico último episódio 9, a sessão de Skywalker. Foi foda pra chegar até aqui, porque teve muitos problemas, porque o Colin Trevorrow saiu no meio do processo de escrever o roteiro e tudo mais. O roteiro já tinha sido escrito, primeiro tratamento, mas aí o próprio diretor teve alguns problemas assim, e a Disney também entrou em conflito com ele acabou saindo da produção. E chamaram o J.J. Abrams de novo pra concluir, pra amarrar tudo e ir embora, assim. E... que porra que aconteceu, gente? Que merda foi essa? O que eles tinham na cabeça, cara? Assim, eu não consigo... Eu vou ser sincero, é como eu falei, eu gosto de gostar das coisas. E quando eu saí do cinema, eu saí, assim, legal, sabe? Eu quero gostar, mas tinha alguma coisa que estava me incomodando. E eu lembro que logo no início do filme tem uma cena que eu fiquei, cara, não, aí você tá me quebrando, não faça assim. Que tem acho que se não me engano tá o Paul na Millennium e tá dando vários saltos assim do nada pra fugir de uma perseguição. Eu fiquei, cara, assim, não querendo ser chato, mas se você só saltar assim do nada em qualquer lugar, você pode se enfiar no meio de um buraco, de se enfiar dentro de uma rocha. E assim, fica escroto, sabe? Eu fiquei, cara, que porra de nave é essa que carrega os drivers de salto assim no estalo? Tanto é que cada salto ele tá num lugar diferente. Eu já comecei a ficar um pouquinho mais se mexendo na cadeira a partir do início. Pode ser chatice, não sei, mas aquilo ali me incomodou logo no início do filme. E ele segue, e algumas coisinhas que vão me incomodando eu vou deixando de lado. Só que comecei a deixar muita coisa de lado pra poder gostar de poucas cenas, sabe? Bia, você foi ver o filme, mas pelo que você tinha falado, parece que você já ia sabendo que ia ser um estrago. Então, na verdade, eu tava muito empolgada com esse filme porque eu adoro o 8, e aí eu tava tipo, o episódio 9, assim, não vi a hora. Aí eu comecei a primeiro me aborrecer com a postura do J.J. Abrams na turnê de divulgação do filme, né, quando eles estavam dando entrevistas, porque eu percebi um esforço muito grande por parte dele e da Disney para se distanciarem do trabalho do Rian Johnson, que eu achei bastante indelicado com o Rian Johnson, inclusive para não dizer que foi uma covardia, né, tremenda. Isso é desrespeitoso, na verdade. Muito desrespeitoso, sim, porque eles ficavam meio que colocando na conta do Rian Johnson que o filme tinha sido um fracasso, e não foi, o filme foi um sucesso de crítica. Teve mobilização de hater na internet. Cara, se você tem medo disso, você sabe ser a fucking Disney. Pelo amor de Deus. Então não se mete com Star Wars, assim. Não faz nada que tem fandom chato. Porque, desculpa, isso aí deve ser o mais chato que tem. Eu acho que o de Star Wars, assim, tá pau a pau com a galera que eu adoro também. Eu adoro K-pop, mas com a galera louca do K-pop do Twitter, né? Que também é complicado. Então, eu acho que é um fandom muito difícil. De qualquer forma, você tem que estar preparado pra lidar com ele, né? E você não é uma pobre empresa desprotegida. Você é a porra da Disney, sabe? Você tem todos os recursos pra atropelar uma onda de crítica que ficou muito localizada no online e fazer um filme que seja um grande sucesso, apesar de tudo isso. E aí eu já achei bem bizarro, mas ok, né? Ainda tava empolgada com o filme. Aí alguns amigos meus e minha família, eles viram um dia antes que eu, e aí começaram, Bia, o filme não é bom não. O filme não é bom. Só que nada Cilada, Bino. E aí eu ainda fui do tipo, mas vamos lá. Né? Os personagens que eu adoro, tal, que eu adoro os personagens de fato. E nada me preparou pro que eu vi, assim. Porque eu achei ele tão desconexo.
eu dava a impressão que não tiveram 2 filmes anteriores. Vocês sentiram isso também? Sim, eu sinto que ele tenta se ligar muito mais com o filme que o J.J. Abrams fez do que com 8. Exato. Mas eu tenho uma sensação de desconexão, assim, não só com a própria trilogia, como todos os outros filmes. Parece que, como a gente tava conversando em off, parece uma fanfic, sabe? Parece que não tem conecta com nada. Essa é a pior fanfic. Tipo, não parece uma fanfic boa. É. Parece uma fanfic que alguém escreveu assim, triste, num dia Filme de criança. É, porque o que eu senti, eu fui fazendo essas concessões, né? Tá, vou ignorar isso. Aí daqui a pouco, puta, mas isso aí saiu da onde? Aí daqui a pouco, puta merda. Aí daqui a pouco você tava, caramba, ok, não dá pra ignorar isso, né? A minha escala foi, quando apareceu o Imperador Palpatine já no começo, no letreiro, eu já pensei, vai dar bom não. Mas vamos lá. Vamos lá, tô aqui, né, motivada, tô comprando. Aí, daqui a pouco, né, aparece a tal da ilha, do planeta Sif lá, né? Falei, tá bom, mas de onde saiu isso aqui? Mas tudo bem, tô comprando. O momento pra mim, que assim, tudo desmoronou, foi quando eles pegam uma Star Destroyer, dão um tiro e destroem o planeta. Aí eu falei, isso aqui Né, tipo, vocês estão desrespeitando o lore, porque todo filme que tinha lá a Estrela da Morte, depois a Starkiller, né? Você precisa de um tempo enorme para você carregar energia para dar um tiro daquele. Você tem que mobilizar um aparelho enorme, não é banal assim. Você não tem estilingue de destruir planeta, né? É um armamento pesado, assim. Eu acho que não tinha pesquisa militar no planeta que ele se enfiou lá, né? Eu até brinquei com uma galera. Eu falei, o Tony Stark tava com ele lá no planeta, né? Dele ter desenvolvido essa tecnologia assim do nada. E aí, quando começou esses furos de roteiro muito grandes, sabe? A adaga que foi feita há milhões de anos numa língua desconhecida, e daqui a pouco ela dá certinho com o destroço da Estrela da Morte. Cara, aquilo foi foda. Naquela posição, naquele jeito, tipo, perfeito, né? E assim, ninguém se deu o trabalho de explicar. A galera mandou a verossimilhança pra casa do caralho e foi. Eu tenho a impressão que foi muito feito no foda-se. É isso. Ninguém. Sabe, parece que vai se sustentar na nostalgia o filme. Tipo, ninguém se preocupou em fazer um negócio que conversasse minimamente, que tivesse uma coerência interna ali. Então, esses furos de roteiro que são infantis, quando você para pra debater, não é coisa de fã chata pegando um negocinho do canon ali. São furos infantis, gigantescos de roteiro, assim, que qualquer pessoa dá conta de ver. Isso me incomodou muito. E aí o que mais me incomodou, mais crítico que isso eu achei, foi o desenvolvimento de personagem. Que parece que o background dos personagens foi jogado fora. Você tem um ex-Stormtrooper, isso é explorado de um jeito porco. Toda a crise de consciência que ele poderia ter, ética, de se rebelar e tal, o que é colocado eu senti o pulsar da força. E aí parece que a força é isso, a força ela tem lado e ela controla todo mundo, né? Parece que o livre-arbítrio só tá no lado negro. Isso faz parecer que a força é uma questão ética, né? Exatamente, religiosa, e se você tem a força, o bem contra o mal de novo, a coisa que eu achei até desrespeitosa, né, do Luke do 8 sendo totalmente desconstruído. Ele chega lá no momento que a Rey vai jogar o sabre, ele pega o sabre e manda um foi mal, tava doidão pro filme anterior. Porque tudo que ele Cara, fala... o que ele fala um negócio. Sim. Do tipo, não, esquece o que eu falei. Eu achei aquilo uma palhaçada. E assim, aquela virada do Kylo de virar a chavinha do nada, maluco é genocida. Matou o próprio pai, tocou o terror. Aí de repente, se era assim, então por que a Leia não fez essa porra antes? Tem muita cena que esse filme ele mexe com a gente de uma maneira muito, muito errada. Porque no início, quando parecia aqueles risinhos do Palpatine, que são risinhos desgraçados, mas eu falei, caramba, é o Palpatine. Como que ele sobreviveu? Me conta isso primeiro. Eu quero entender o que aconteceu pro Palpatine sobreviver. Assim, foda-se, não interessa. Ele tá lá naquele suporte de vida, quem que colocou ele lá? Tipo, quem tirou o corpo dele, como que ele conseguiu fortunas pra criar... Eram 1000 Star Destroyers, não era? Sim, era
Assim, parece que eles. Tem aquela cena que é uma cópia praticamente, né, do Vingadores lá, que se não tivesse existido Vingadores com aquela cena, do Thanos lá, do Capitão, cheguei aí, ó, a galera aí que chegou, podia até ter sido boa, podia até colocar essa cena e falar, essa parte aqui eu gostei. Mas não, cara, ela é tão descaradamente copiada que você se sente ofendido ali. Fala, porra, é assim que você vai fazer? Mesma empresa, mesma ideia? Porra, aí é foda. E quando aparece lá uma plantação de Snokes, eu falei, porra, cara, ele é um mestre Jedi, ele era um mestre Sith do Kylo Ren. Cara, você não planta um mestre Sith. O que era aquele Maracanã? Não, me expliquem, por favor, o que é aquele Maracanã que ele fez ali? Qual que era o propósito? Correndo de pura raiva. Cara, eu acho que ele era carente, sabe? Que porra de secto é aquele, sabe? Vamos ver nosso mestre que juntou vários Star Destroyers, ele tem poder pra dominar a galáxia várias vezes, mas vamos ver ele morrendo aqui porque é muito melhor. Gente, ele é pior, tem que abrir a CPI do Caixa 2 do Império, porque eu quero saber de onde surgiu aquilo lá, assim, é tudo... Eu tava até comentando isso antes da gente gravar, que a minha pergunta durante o filme todo foi de onde saiu essa porra. Porque tudo que apareceu eu pensava, mas de onde saiu essa porra? E daqui a pouco apareceu uma outra coisa mais absurda, o negócio escalando. E aí chega num momento que você fala assim, desistir de tentar entrar sentido, eu só vou absorver o que tá acontecendo. E mesmo assim o filme não fica bom. Porque é isso, ou é nostalgia barata, ou é uns bagulho que eles nem se preocuparem em explicar assim, só vai, sabe? Assim, eu acho que o maior desafio desse filme não é bem a gente pontuar aqui que a gente odiou, porque o filme é inteiro odiável. Eu acho que o maior desafio dele é a gente olhar e tentar, cara, o que salvou? O que foi bom nesse filme? Assim, parece que não teve nada, e realmente quase não teve. Mas uma cena que eu consigo lembrar assim por alto, uma só, sabe, de um filme assim, de, sei lá, 2 horas e pouca, que é a cena onde o Kylo Ren já... Cara, me lembrei outra cena que eu já não gostei. Puta merda, mas tem uma cena lá que o Kylo Ren tá, né, fudido sozinho e ele tem uma visão do Han Solo. Aí o Han Solo chega, ele fala, porra, pai, fiz merda, não sei o que. Ele fala alguma coisa assim. E uma fala ali entre os dois, o Kylo não, né? Ali o Ben Solo já tenta expressar um eu te amo, pai, alguma coisa nesse sentido. E o Han Solo fala, eu sei, garoto. Aquilo ali, eu falei, me dá isso aqui, eu guardei no coração, sabe? Eu saí do cinema feliz. Eu gosto da luta dele com a Rey também, que é antes dessa cena. Sim, mas eu gosto muito que o Harrison Ford, ele nem fez questão de fazer a barba e o cabelo pra essa cena. Eu sinto que ele acordou, se vestiu e filmou e foi embora. A gente não pode só fazer na barba, não. Eu posso falar, não, me dá a porra da jaqueta que eu tenho manicure às 4. Então vamos seguir com isso, vai. E eu gosto dessa cena, eu também gostei da cena da luta, que nem a Bia falou. Mas tem um revisionismo dentro desse filme que ele nega tudo que o Rian Johnson fez, sabe? Pra voltar àquela questão de que, de novo, a força é uma questão, é uma como coisa controladora que dita o seu destino, o que quer que você faça, e ao mesmo tempo torna uma questão exclusiva de quem seus pais são, determinam o quão poderoso na força você é. Porque é muito ridículo, né? Porque era legal aquela mensagem que a gente tava conversando de que a força estava em todo mundo. Mas não, agora de novo virou uma briga familiar. Meu e de pai novo... tinha o dom da força porque eu mereci. É isso. E, meu, de novo, o filme acaba. As 3 trilogias acabam com alguém batendo no mesmo idoso, cara. Meu... Chega, né? Chega, gente. Para de bater no mesmo idoso. Idoso novo. Troca os idosos. Não, no episódio 3, o Mace Windu bateu nele. No episódio 6, o Darth Vader e o Luke bateram nele. No episódio 9, a Rey bate nele de novo. Chega! Somente o idoso mais resistente da galáxia. Mas esse é covarde.
O Wagner Waka chegou até a falar no podcast do Bônus que ele falou, não, você nota que fazer a Rey neta do Palpatine tornou todos os filmes sobre o Palpatine. Olha que Sim. bosta. Esse foi o momento também, na hora que ela falou, na hora que falaram pra ela, você é uma Palpatine, juro pra vocês, eu falei um puta que pariu baixinho no cinema. Assim, tipo, Não, Assim, não é tem revoltante, como, né? é revoltante. Não tem como. Não tem como ela ser uma Palpatine, cara. Assim, eu sei que é um conteúdo do Legends e eles também fizeram isso de, bom, vamos tirar esse monte de conteúdo aqui do universo expandido pra poder, vamos criar em cima disso aqui, vamos enlouquecer em cima disso aqui. Mas, cara, pra a Rey ser neta do Palpatine, o Palpatine tinha que ter um filho ou uma filha. E o Palpatine, do jeito que sempre foi montado no universo expandido, nos filmes, ele não tinha a menor intenção de ter algum tipo de prole, sabe? O objetivo dele era o controle do Império e força. E a força, e o poder. Tanto é que o nome, ele não tem... Ele é Palpatine de quê? Ele é Palpatine. Ele abriu mão do próprio nome para se chamar Palpatine. Ele não quer saber da família. Ele nunca se importou com algum ente, alguma coisa assim. E do nada, alguém cria uma família do Palpatine, sabe? E isso, assim, foi muito agoniante saber que a Rey era a neta dele. Mesmo que no início do filme já estava sendo ventilado isso algumas vezes, eu falo, porra, não faz assim, sabe? Inventa uma história pra botar o coroa aí, mas não bota ela como neta. Porque tira a importância da busca da Rey. Quem eu sou? Ela pode... Eu falo isso pra ela no episódio 8. Fala, não, os seus pais não eram ninguém, sabe? E ali foi uma quebra, tipo, realmente, a força não escolhe, não é a família real da força, sabe? Ela aflora pra todo mundo. E ali o Kylo falou, e eu falei, cara, gostei. Ela não precisa ser alguém importante. E no final ela era importante. Ela, porra, era a neta do Palpatine, né? Porra. esse filme ele consegue um feito incrível, que é pegar tudo que é legal do 8 e destruir. É admirável, assim. Sim. Não tem nem o que falar. A gente já falou do Maracanã, do abuso de idoso. Cara, Aquela então, cena, cara, que tem os cavalinhos subindo ali, o Star Destroyer lá, o cara não podia falar assim, dá uma levantadinha aí. O cara dava uma inclinada na nave, sabe, os cavalinhos tudo escorregar. E acabou o plano dele. Sabe, derruba todo mundo. Tem tantas soluções que você pensa de como fazer melhor. E fica mais revoltante quando você pensa naquele roteiro que vazou. Todo mundo aqui viu esse roteiro? Eu Que era adorei do esse Colin. roteiro. Eu não tenho todos os plot points aqui, mas várias coisas de por exemplo. Na verdade, antes disso, o que vocês acharam do uso da Leia nesse filme? Que eu fiquei muito incomodado, tipo, sabendo que são restos de cenas de outros filmes que eles tiveram que, tipo, adaptar dentro do roteiro, eu fiquei muito incomodado. Eu não gostei. A Leia é a personagem que eu mais amo. E eu achei que foi tão mal feito que ela morreu no filme e eu não me emocionei. Eu me emocionei mais... Era esperado, né? Saber como que vai ser a despedida da Leia, da Carrie. E não foi emocionante. Eu achei a força esteja com você do segundo filme muito mais impactante. Do segundo muito filme, mais. Não, do episódio 8. Eu teria feito ela morrer no 8. Naquela cena que ela sai da nave, né? Que tudo bem, ela voltar pra nave é muito legal, né? Com a força e tal. Mas eu teria dado um jeito de reeditar o 8 pra ela morrer ali, a despedida dela ser ali. Eu acho que teria sido mais digno. Que inclusive poderia ter dado um ponto de plot de desenvolvimento pro Kylo Ren mais interessante. Por exemplo, ele ter uma crise de consciência porque a mãe morreu. Ou ele surtar mais no lado negro porque a mãe morreu. Do jeito que foi feito, assim, eu achei que ficou tudo muito ruim. Inclusive, o plot dela fica muito sem sentido, né? Naquela cena ridícula que mostra ela lutando com o Luke lá, treinando com o Luke, o Luke fala, não, a Leia teve uma visão que se ela continuasse no caminho Jedi, o filho dela ia morrer. E por isso que ela parou. Só que o filho dela morre de todo jeito, então ela parou pra quê? E outra coisa, por que você se dá o trabalho de fazer todo esse malabarismo de... Teve efeitos digitais, deu uma impressão que, tipo,
a atriz, a Daisy Ridley, falava qualquer coisa pra se encaixar com o que a Leia tava falando naquela hora. E parecia que as duas estavam falando de assuntos diferentes, então dava aquela sensação de estranheza, porque você sabe que são cenas reutilizadas de outros filmes. E se no final você faz tudo isso pra matar a personagem, por que você simplesmente não matou antes, sabe? Tipo, falando, ó, com a morte da General Leia, logo no início do filme, que daí você meio que se exime de ter que fazer isso, que eu acho que é muito, muito mais desrespeitoso com a atriz do que você simplesmente achar que, acho que já parou de tentar inserir ela no filme. Sim, eu achei que ficou muito ruim, até porque fizeram esse CG pra fazer essa cena, pra quando a cena rola você falar, tá, mas então não serviu pra nada, né? Pra que tudo isso aconteceu? Então, eu achei bem ruim, assim. Poxa, preferia que não tivesse. E aí depois quiseram meter o louco que falaram que a pouca participação da Rose foi por causa disso, né? Que ela teria gravado a maior parte das cenas com a Leia e as cenas não foram utilizadas. E depois descobriram que não, porque parece que o roteirista foi contratado depois da morte da Carrie Fisher. Eu encontrei aqui a descrição do roteiro e ele muda muitas coisas. Por exemplo, não tem Palpatine, de novo. A ideia original era que o Kylo Ren fosse treinado pelo mestre do Palpatine, que é uma criatura meio estilo Lovecraft de 7.000 anos. E a ideia, na verdade, geral, era que ambos buscavam as origens de seus mestres, das suas alianças. Enquanto a Rey ia atrás das origens da Ordem Jedi, o Kylo ia atrás das origens do Sith. E daí tem um momento que sempre é citado em todas as reportagens desse script, que o Kylo Ren enfrenta uma ilusão do Darth Vader. E que daí ele é derrotado por essa visão do Darth Vader, que considera ele muito fraco. E daí esse roteiro acabava com obviamente o combate entre os dois, que a Rey matava o Kylo Ren, e não tinha vários desses revisionismos. A Rose, que é uma personagem que a gente citou lá nos Últimos Jedi, teria muito mais espaço junto com o Finn. Não teria aquele negócio ridículo de você dar um interesse romântico pro Paul só pra, tipo, o Paul é hétero, hein? Ó. Nossa, foi só isso mesmo, né? Olha, ele é hétero demais, hein? Ele é muito hétero. Então tirava muita gordura desnecessária do 9 e focava no que todo mundo queria ver, que era esse embate de ideologias, esse embate entre os dois protagonistas, né? Porque o Kylo Ren chega até a ser um antagonista também meio protagonista. E ao invés disso, a gente teve um roteiro escrito pelo J.J. Abrams e pelo roteirista do Batman vs Superman e Liga da Justiça. Obras-primas. O Batman vs Superman, que eu já falei bastante nesse podcast, e esse roteirista volta pra me atormentar agora no Star Wars. Quem que achou que era bom, né? Quem que viu o currículo dele e falou, esse aqui vai dar conta? É que eu sinto que ele veio por indicação, assim, porque ele escreveu Argo, que foi indicado ao Oscar. Então, ok, Argo é um bom daí filme. O Ben Affleck viu a bosta que tava o roteiro e falou, vem aqui dar uma olhada nisso aqui. E ele meio que ficou. Daí ele fez Liga da Justiça também, e daí o pessoal viu a bilheteria dos filmes e falou, vem aqui no Star Wars, dá uma olhada aqui. E deu essa merda aí. Antes da gente ir pra essa sessão final, que são os livros, os HQs, o Mandalorian, como vocês se sentem com esse fim dessa primeira etapa, assim? Porque obviamente não vai ter outros filmes, mas como vocês se sentem com o fim da saga Skywalker nas mãos da Disney? Olha, eu acho que o final poderia ter sido bem melhor. Mas eu acho que o 7 e o 8 são bons filmes, assim. Então eu tento me apegar a isso, sabe? Que ela entregou coisas boas, infelizmente não soube fechar, e o fechamento é importante. Mas eu gosto dos personagens, eu gosto do 7, eu amo o 8, eu adoro Rogue One, então não dá pra dizer que o saldo foi de todo negativo, apesar dos pesares. Sim. E você, Joe? Cara, eu vou imaginar que o filme, ele simplesmente, eu ainda não vi, o 9, vou ficar imaginando que não teve esse nono filme. Li esse roteiro, preferi ele, então na minha cabeça o filme foi assim e eu não vi. Assim,
assim, ajuda muito pra concluir essa trilogia que a Disney fez. E ela se redime um pouco com o que ela construiu no Mandalorian. E eu gostei muito da série, sabe? Então, assim, dizer que a era de Star Wars na Disney foi um fracasso total, eu acho que não, né? Um filme ruim não diz do todo. Teve, Rogue One, a melhor cena de Star Wars é aquela do Darth Vader, e eu não tem como esquecer quem viu no cinema, sabe? Então, foi bom, mas um filme ruim eu acho que não dá pra pagar. Eu focar daqui pra frente, né? Porque vai ter uma nova temporada daqui um ano, no final desse ano. Então eu tô ansioso pra saber como que eles vão dar sequência pro Mandalorian. Aqui fechou uma temporada muito boa. Sim, então você já abriu as portas pra gente sair dos filmes, né? E falar também da produção televisiva, assim, live action que a Disney produziu. Tem vários em produção atualmente. A Disney tem o seu próprio serviço de streaming, o Disney Plus, que já tem uma série focada naquele personagem do Diego Luna do Rogue One em produção. Vai ter uma série do Obi-Wan estrelando o Evan McGregor em produção também. E a série que iniciou os trabalhos do Star Wars foi o Mandalorian, que dizem as línguas aí era um projeto do Boba Fett que foi descartado e foi meio que reutilizado de uma forma diferente. E ele veio pelas mãos do Jon Favreau, que dirigiu os 2 primeiros Homem de Ferro. Ele é um bom diretor, eu gosto dele, do trabalho dele. E daí eu já vou começar falando que pra mim essa é a melhor coisa que a Disney fez desde que eles compraram o Rancho Skywalker do George Lucas. É o meu projeto da Disney favorito, até mais que Os Últimos Jedi. I have spoken. E você, Bia, você terminou de ver o Mandalorian? Sim, eu adorei. Eu achei que ele, ao contrário do último Jedi, não, desculpa, ao contrário da Ascensão Skywalker, ele sabe usar a nostalgia de um jeito inteligente. As referências originais de western e filmes de samurai, que são as referências originais de Star Wars, estão lá. E a história não fica explorando esses personagens, ela apresenta outros personagens do mesmo universo. E eu gosto porque não tem excesso, tá? Sabe? É tudo muito sucinto, assim. Não fica perdendo tempo em explicações que não são interessantes, mas ao mesmo tempo tudo lá é muito fechadinho. As cenas de ação, principalmente no último episódio, elas são muito legais, o elenco é ótimo, então eu gostei muito, assim. Dá pra dizer que eu gostei mais do que eu gosto dos filmes também. Sim, uma coisa muito interessante que vai de encontro com o que você disse, e eu concordo. Eu gosto mais do universo de Star Wars do que dos filmes, porque eu sinto que os filmes eles se focam numa linha assim que não dá espaço para você aprofundar tanto nessa mitologia. E eu acho que o Mandalorian tem esse papel de você expandir esse lado que você não consegue ver nos filmes sobre os Jedi e os Sith. O Mandalorian explora aquele lado mais sujo, aquele lado mais próximo do Rogue One, e é um período muito específico que não foi muito bem explorado, talvez nos livros, que é entre o episódio 6 e o episódio 7, esse vácuo de poder em que o Império acabou, mas ele ainda tem suas proles, tem seus remanescentes, suas proles espalhadas pela galáxia. E daí esse vácuo de poder, daquela sensação de Velho Oeste, né, daquela sensação de que vale tudo, de que não existe uma força central guiando tudo. E ele explora esse mundo que eu acho de maneira muito, não muito original, eu diria, mas de maneira muito divertida, assim. Eu gosto muito da maneira como eles abordam. E eu sou fã do Boba Fett. Eu sei que tem gente que fala que o Boba Fett é um inútil, eu concordo. Mas o universo expandido deu chance dele brilhar. E eu sempre gostei muito do Boba Fett desde que eu li as HQs da Dark Horse. E ver os Mandalorianos entrando no destaque novamente, eu fico muito feliz. Eu gosto muito dessa ideia de uma tribo de mercenários assim que tem um código de honra. É muito faroeste. É muito faroeste, é muito filme de samurai também, porque tem esse código de honra que eles têm que seguir.
é excelente, assim. E eles chamaram pessoas excelentes pra dirigir. O Taika Waititi, ele dublava um dos personagens, mas ele também dirigiu o último episódio. O próprio Jon Favreau dirigiu o primeiro, o segundo episódio. Até aquela atriz, Bryce Dallas Howard, ela dirigiu o episódio lá da Fazenda, então, excelente. Tudo que não tem nos filmes, todos os detalhes do universo, tem uma puta prisão espacial que você não tem como ver, não tem aonde encaixar determinadas coisas nos filmes. Você consegue colocar ali numa HQ ou aprofundar num livro, e eles fizeram muito bem na série, né? Aprofundar os Mandalorianos, que os caçadores excelentes, são bem fodas, como você falou, Caio. E também, né, deixa eu tirar o elefante mais lindo aqui da sala, o elefante mais lindo, que é o bebê Yoda, que eles construíram uma legião, né, uma religião em cima de um bonequinho que vai ser vendido, sei lá, $30, né, em algum canto da Disney, e assim, não vai ter um para comprar, né? E eles conseguiram fazer com que um bonequinho fosse não sei se era a intenção deles, não sei se alguém teve uma pesquisa antes com um grupo gigantesco para falar, você acha esse negócio aqui fofo? Sabe? Porque eu acho que não tem um ser humano que olhe aquilo ali e não fale, Itimalia, alguma coisa nesse sentido. Itimalia. Fofo demais. Mas tem uma cena ali que ele deixa de ser fofo, e aquilo ali me instigou pra caramba, sabe? Isso que me dá ânimo pra ver que não é só um fofinho ali. Ele teve uma cena que ele foi malvado, sabe? Ali naquela fofura dele. Você não tem muita consciência do que é. Ele não foi minimamente explicado. A gente não sabe nem o nome dele, né? Mas a gente não tem ideia por que um MOF, né? Que é uma graduação militar lá do universo, quer esse ser. Né? Porque a gente sabe que no final o Palpatine lutou com Yoda e não sabe se aquela raça de fato é a raça do Yoda, a gente sabe que é, né? Mas como que eles chegaram ali? O que eles quiseram? Por que eles queriam aquele ser? Né? Qual é a intenção de manipular aquele bichinho, sabe? A gente não sabe. Eles vão ter que explicar em algum momento, e eu estou ansioso para isso. Não sei se eles vão manter essa bondade que ele tem, né, que o próprio Din Djarin, ou então apenas Mando, que foi Mando a série inteira, está educando, né? Ele é o pai agora, né? Mas a gente não sabe se lá para frente vai ter alguma reviravolta ou ele vai ter aquele... Ele é uma força bruta, né? Você não sabe muito bem para qual lado o bebê Yoda vai. Num momento de estresse, de emoção, ele poderia ter matado a Cara Dune, né, que é interpretada pela Gina Carano. Né? Se não fosse ali eles impedindo, ele poderia ter matado, ele não tem consciência. Então, qual era o objetivo do pessoal lá do Império com ele? A gente não sabe. Com ela, né? Eu acho que é uma menina. Uhum. Eu queria saber a opinião de vocês, porque no final essa série revela que no final o grande antagonista é um meio que um general assim do Império, né? Um ex-general do Império, porque o Império acabou. E ele no final aparece com meio que um sabre de luz, um Darksaber. Então, o que vocês acham? Talvez ele seja acho que o Diogo talvez saiba um pouco melhor que eu. Será que ele é talvez um aprendiz de um Sith ou alguma coisa assim? Eu tive essa impressão. Teve um momento que ele narra, ele fala o nome de cada um. Quando ele chega, ele vai ditando cada um ali. Ele fala o nome da Cara como uma soldado da Resistência. Ele reconhece o Mando. Ele reconhece o Griff Karga, que é o líder ali daquele grupo, né, que faz o busca recompensa, enfim. Ele reconhece cada um ali e cita um combate que os Mandalorianos perderam quando o Império estava invadindo o planeta deles, Mandalore. Né? E teve um Mandaloriano que ele é narrado mais profundamente na Clone Wars, na série de animação, e ele possui aquela Darksaber, sabe? Ele tem uma ligação ali com Jedi, de usar uma espada daquele jeito. Ele manufaturou uma daquela forma. Ele não é um Jedi, ele apenas criou uma semelhante.
criou uma Darksaber, não me amo como Darksaber. E naquele momento dá-se a entender que o Moff Gideon, né, que é esse general, ele mata esse personagem e rouba essa arma dele. E quando ele tá num TIE Fighter, que eu achei sensacional, um TIE Fighter pousando, que eu nunca tinha visto, né, porque Verdade, vê né? aquela bola, uma bola no meio e dois, sei lá, tapumes ali, eu nunca tinha visto. E quando ele sai dali, daquela nave destruída, você fala, nossa, o que aconteceu ali naquele passado? Pra ele conhecer todo mundo, ter uma arma que pertenceu a um Mandaloriano, assim, lendário, né? E quero saber mais desse passado deles para contar como vai ser o futuro. Então, acho que a série, a finalização dela da primeira temporada deixou uma vontade imensa de continuar vendo. Tem alguma coisa que vocês não gostaram, Bia, por exemplo? Tem alguma coisa que você não gostou da série? Acho que eu gostei de tudo, na real. Eu sou fangirl meio empolgada de Mandalorian, assim. Sim, eles são muito legais, né, cara? Vocês tinham a sensação de que... Porque teve uma hora que eu achava que o Boba Fett ia aparecer. Eu tenho a crença de que o Boba Fett não morreu. E vocês acham que se eles introduzissem esse personagem que é tão emblemático, vocês acham que ele ia meio que fazer uma sombra grande demais nos outros personagens? Ele ia chamar atenção demais para as outras coisas da série? Eu acho que ele ia tirar um protagonismo. Ele ia dar uma reduzida ali no protagonismo dele. E, assim, eu acho que a beleza do Star Wars é tirar um pouco dessa ideia de que a galáxia é um quintalzão, sim, sabe? Sim. Ele pode pegar elementos que não têm relação nenhuma com nenhum dos outros filmes. Ela cita Jedi ali em algum momento quando eles falam do poder do Baby Yoda ali, quando ele movimenta as coisas com a mente e tal. Pô, eu lembro que uns guerreiros ali chamados Jedi faziam isso também. Mas, por mim, podia ficar só nessa citação. Eles podem fazer outras coisas, colocar outros Mandalorianos tão bons quanto, inclusive aquela Ferreira. Puta, cara, é foda pra cacete. Da hora demais. Muito legal. E ela brilha no último só, né? Sim, baixa o porrete, cara, sem um blaster. Sabe? Ela não precisa daquilo, só um martelete lá e eu achei muito foda. Então eles não precisam botar outros Mandalorianos, que eles já criaram os fodões, sabe? Acho a melhor coisa não ter nenhum personagem conhecido nessa série. Também acho. E o Herzog. O Herzog, tudo que ele faz é perfeito. Mas eu acho que, assim, é incrível, não precisa. Foda-se Skywalker e Boba Fett. Chega, sabe? A gente quer personagens novos. Chega dessa galera. Não tem... Olha, eu tô falando que na segunda temporada vai ter o mesmo idoso. Aí eu fiquei meio apreensiva. Porra, não... Espero que... Só se ele for pra apanhar de novo. Né? Chega, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, imagina. Vamos bater em outro idoso agora. Tem uma franquia que gosta de bater em idoso. A gente tá descobrindo isso agora aqui, né? O entorno da segurança pra bater no idoso, né, nesse caso. Mas então, eu vou precisar da ajuda de vocês dois dessas últimas partes aqui do podcast, que é sobre os livros. Dando só um pouquinho de contexto, tudo que saiu antes da compra da Disney não vale mais no canon. Então, para ajudar as pessoas a se guiarem, eles criaram uma linha chamada Legends, em que não são histórias dentro do cânone, mas que obviamente eles continuam vendendo, pois dinheiro. E daí, então, eles estão lançando uma nova linha de livros, uma nova linha de quadrinhos, uma nova linha de desenhos, que se encaixam nesse chamado cânone da Disney. E eu conversei um pouquinho com a Bia, eu conversei um pouquinho com o Diogo, parece que vocês dois leram alguns desses livros, estou correto? Sim, eu li alguns dessa nova, né? Eu foco mais no Legends, porque foram eu mais li. Mas eu peguei acho que os dois mais recentes, que eu tava lendo O Princípio do Tarkin, e eu li também, assim, eu adorei inclusive, que é o Lords do Sith. Legal. Que, cara, é um livro incrível, muito bom, que mostra muito a relação entre o Palpatine com o Darth Vader e todo aquele clima que a gente via nos filmes, aquela tensão ali entre os dois, eles conseguem aprofundar, o autor, né, ele consegue aprofundar muito bem no livro. E
assim, como você falou, Bia, o universo de Star Wars ele funciona muito, muito melhor quando ele se expande. E quando bota dentro dos livros, assim, eles alcançam assim, níveis que os filmes, nem até mesmo a série não consegue, porque tá tudo na nossa cabeça, a gente não fica dependente de, sei lá, um efeito e tal. Mas dos Legends, eu prefiro essa loucura deles, sabe? Porque se você fica sempre na coleira ali da Disney, você não consegue pirar muita coisa. E às vezes a piração ajuda a criar um livro bacana, né? Por exemplo, tem um livro que conta, como eu comentei ali no início do cast, que fala do passado do Palpatine e mostra como que ele se tornou e, enfim, como ele fez com que elementos da saga ocorressem, porque se a gente parar para pensar, os prequels eles são ainda canon, né? Sim. Apesar de ele estar ali no Legends. Eu queria saber, Bia, quais foram os livros então que você leu? Eu li os Marcas da Guerra, né? Que é a trilogia do Chuck Wendig, que é sobre o que aconteceu entre o episódio 7. O que aconteceu entre o episódio 6 e 7? Ele termina com a destruição da Estrela da Morte no 6, assim. O que acontece depois. Isso do novo canon, né? Do antigo, eu li algumas coisas também dos quadrinhos. Né? Não li os livros do... Eu tenho os livros em casa, mas eu ainda não li. Mas eu li alguns quadrinhos lá da Dark Horse, né? Sim. Então, do antigo eu vou saber mais da questão dos quadrinhos. Mas o que eu gosto muito nessa trilogia é que ela trabalha com a ideia de que, justamente o lance do Marcas da Guerra é a galáxia ficou em conflito, né? Por muito tempo. Sim. Né? 2 gerações aí, pelo menos. E isso gera consequências. Você viver numa galáxia que está em conflito, você vai ter gente que é morto de guerra, você vai ter gente que teve suas propriedades prejudicadas, né? Que passou fome. E nem todo mundo é simpático aos rebeldes, porque a galera tava vivendo a vida deles lá, nem todo mundo é impactado diretamente pelo Império, né? Sabe aquela ideia da galera que fala assim, mas na época da ditadura tava bom pra mim. Simpatizantes da força opressora, né? Porque na verdade, como isso não estava interferindo diretamente no cotidiano deles, né? A questão política, para muita gente, a galáxia tem planetas periféricos que estão totalmente afastados das questões políticas. Eles estavam meio esquecidos na República, eles continuaram meio esquecidos no Império, para eles tanto faz, tanto fez. E o Marcas da Guerra retrata, tipo, as contradições das pessoas que lutaram e como isso impactou na vida de que também é com pessoas comuns, não tem nada a ver com o Skywalker, nada disso. Então, são vários personagens, né, que formam um grupo. Uma delas é uma mulher de meia idade que foi pilota de caça, que é a que eu mais gosto, assim. O marido dela era rebelde, morreu. Na verdade, ele desapareceu. E ela largou o filho com as irmãs, né? Com a irmã e com a esposa da irmã. É um casal de lésbicas velhinhas, assim, muito fofas. Ela larga o filho com elas e vai atrás do marido e faz se ela está na guerra. E quando acaba, ela volta pra criança, agora que é um adolescente, e o menino tem uma puta bronca da mãe, né? Porque ele não consegue entender por que ela precisou ir pra essa rebelião. Por que meu pai também precisou se envolver com isso? O outro é um cara que brigou com o irmão, assim, que tem um irmão que é pró-império. E foi expulso do zap da família, sabe? Brigou com o irmão, não quis saber, cortou relações. O outro é um cara que era do Império, e aí agora ele tá questionando a lealdade dele, mas ao mesmo tempo, putz. Tem um momento desse livro que eu acho sensacional, que é eles lembrando dos amigos que morreram na Estrela da Morte. Do tipo, eu lembro que de sexta-feira a gente fazia um happy hour. Sabe? Ele dá uma dimensão muito humana, assim, pra guerra. E é muito legal, é muito político, mostra os rebeldes chegando nos lugares para tentar instituir a república, né, agora vitoriosos, e as pessoas jogando fruta neles. Nossa. Do tipo, sai daqui, vocês fuderam com a nossa vida, sabe? Vocês botaram a galáxia em conflito. E é muito interessante porque ele vai te dando pistas de como a situação degringolou pro que tá, né, no episódio 7. Então eu adorei, assim, eu recomendo muito, saiu no Brasil pela editora Aleph. Vou dar uma olhada. E... porque eu vou ser sincero, eu nunca achei que... Eu nunca vi muito apelo em ler os livros de Star Wars, porque eu sempre considerei que
É uma série que tem visuais muito interessantes, pô. Toda a visual das Star Destroyers, toda a iconografia do Sith, do Jedi. E eu achava que isso meio que se perdia um pouco quando você levava pra parte escrita. Até eu ler Troopers da Morte. Ah, eu tenho esse, eu preciso ler. Que, cara, é uma ideia tão maluca. Alguém parece aquelas ideias de bar, sabe? Às 4 da manhã, que alguém bêbado chega. Cara, e se a gente fizer um livro de terror de Star Wars? E dá muito certo, cara. Tipo, o final eu não gostei. O final meio que degringola um pouco demais na loucuragem. Mas toda a construção é uma nave prisão do Império. Se passa durante o episódio 4, assim, episódio 4 e 5. Que daí um vírus misterioso começa a ser. Eles abordam uma outra nave do Império. E daí vai uma patrulha, assim, dá uma olhada no que aconteceu. Eles voltam. Só que eles voltam doentes. E daí essa infecção começa a se espalhar pela nave inteira. E alguns poucos sobreviventes imunes precisam escapar. É muito simples, mas é extremamente bem efetivo, assim, porque um dos protagonistas são 2 irmãos que estão presos dentro. E daí você tem da perspectiva deles a infecção se espalhando, só que eles não sabem o que está acontecendo. Você só vê os guardas correndo, você só vê os gritos, assim, ele narrando os gritos dos prisioneiros que vão sendo infectados. E é muito desesperador, cara. E é como se o George Romero dirigisse um Star Wars. É muito bom. É do Legends, então infelizmente não conta pro canon. Mas vale muito a leitura, assim. Eu acabei em um dia. Eu não lembro da última vez que eu li um livro em um dia, assim. A leitura é super dinâmica. Então fica aí a minha recomendação de livro, que é o Troopers da Morte. Então, só pra finalizar, gente, chegamos a NGP, um canal de jogos, então acho que vale muito a pena a gente, pelo menos, mencionar alguns desses novos jogos que saíram. Esses jogos que vieram pela EA, porque a Disney e a EA assinaram um acordo de exclusividade, e saíram atualmente pelo menos uns 3, 4 jogos, que foram eles os Battlefronts 1 e 2. Algum de vocês jogaram Battlefront? Não joguei. E você jogou? Eu tenho a mão quadrada pra FPS, então eu não consigo. Eu joguei muito pouco. Eu sou ruim joguei também. muito pouco, mas pelo que eu vi de críticas, assim, era que ele era muito vazio de conteúdo, né? Porque eu joguei muitos antigos, que eram os da época da Lucasfilm, que tinha uma campanha e tinha todo um modo que você tinha que conquistar a galáxia e você tinha que conquistar territórios, bem estilo Battlefield. E daí você podia escolher a era, se era a era do original ou a era dos prequels. E daí você tinha que conquistar cada planeta, você tinha que se defender, era muito legal. Tinha um fator estratégico muito legal. Isso meio infelizmente se perdeu nos Battlefronts atuais, virando só um FPS com roupagem de Star Wars. E tem os Legos de Star Wars, né, que não tenho muito o que falar. Eu joguei todos, adoro. São muito bons. Eu joguei o episódio 7 e eu gostei. Então quando eu tentei até platinar, inclusive, mas né, não deu. Mas o jogo é muito bom. O Lego é tudo, sabe, é Lego, é o jogo do Lego. Mas quando ele foca ali no Star Wars é muito bacana. Uhum. E o Star Wars Jedi Fallen Order, que esse é o mais recente, saiu faz uns 2 meses. Algum de vocês jogaram? Ele tá na minha fila aqui, porque ele une o meu tá na fila também. Ele une a parte que eu mais gosto, né, do combate, que é aquele esqueminha Souls, e pega Star Wars e monta ali a história, né? Só não sei se ela meio que, sei lá, não sei se é uma boa história. Eu acabei deixando o jogo um pouquinho de lado, até porque também tem um pouquinho de receio da EA e tal, mas eu quero jogá-lo, eu quero saber como que eles usaram essa mecânica para contar uma história de Star Wars. Também tô bem interessada porque eu vi coisas positivas. Eu vou só pedir licença pra falar de um jogo de Star Wars que eu acho que
ninguém jogou, não, brincadeira, poucas pessoas, e foi o jogo que eu mais joguei na vida. Eu joguei muito Star Wars Rogue Squadron 2 do GameCube. Eu ouvi falar Quem muito tinha bem um desse. GameCube? Eu. Pois é. Só que o GameCube não foi um videogame muito popular, né? Eu era a única do meu grupo de amigos que tinha, então era meio triste. Mas eu adoro esse jogo, gente. Ele é muito legal porque ele tem a coisa que eu mais gosto de Star Wars, que é a navinha. E é treta de navinha na qualidade. Você consegue fazer a cena de você entrar na Estrela da Morte. Tem a corrida de speeder e ela tem uma sensação de velocidade muito legal, assim, tem missões. Então acho que o Rogue Squadron foi o que eu mais joguei, assim, na vida. Esses jogos mais focados nos Jedi, eu só joguei o Knight of the Old Republic mesmo, que eu gosto muito. E depois eu meio que desinteressei, e FPS eu também não sou muito de jogar. Mas jogo de navinha, tamo aí. Eu tô devendo isso porque eu gosto muito de Ace Combat. E Rogue Squadron é basicamente esse Combat com toda aquela dramaticidade, com toda aquela roupagem de Star Wars. Então eu realmente tô devendo jogar. Esse é o 1 e o 2, né? Que é exclusivo de GameCube. Sim, eu joguei muito 2. Eu acho ele absolutamente maravilhoso. Então eu realmente vou atrás dele porque não deve ser muito difícil de encontrar, será? Você ainda tem? Presta aí. Eu tenho que pegar ele na casa da minha mãe, mas eu tenho sim. Ah, eu tô vendo, um tem pra Windows e Nintendo 64. E aí o 2 é exclusivo de sim. GameCube. Beleza. Então, porra, já tá recomendando jogos fora da era Disney, né? Já tá de modo foda-se, eu vou recomendar o de corridinha do Nintendo 64, né? E eu sei. Demais. É muito bom, cara. Eu gostava demais. Eu lembro muito de jogar na casa do meu tio, e que ele tinha o Nintendo 64, e ele tem uma mecânica de que o seu motor podia quebrar um deles, mas você podia continuar correndo. E isso num jogo de Nintendo 64, quando eu era criança, eu achava isso, nossa, fenomenal. E eu acho que é o que me fez gostar um pouquinho do episódio 1, só um pouquinho, a cena da corrida, porque eu sempre tinha memórias muito boas da corrida no Nintendo 64. Cara, é maneiro, é um bom filme, vai. É maneiro. E falando assim de jogo velho, eu sempre lembro dele, mas eu lembro com um carinho meio distante, porque eu não tenho muita coragem de pegar de novo, porque a última vez que eu joguei foi no PlayStation 1. Mas eu lembro que eu gostava muito dele, que é o Jedi Power Battle. Alguma coisa assim, que você conseguia jogar com todos os Jedi ali. Conseguia jogar com o Qui-Gon Jinn, que foi por muito tempo, eu acho que até hoje, né, o Jedi favorito pra mim. Tinha o Obi-Wan, tinha o Mace Windu. Assim, era um jogo muito, muito, muito bacana. Gosto muito dele. Gostava muito dele. Não sei se é muito bom ainda. Beleza. E só pra finalizar, agora eu prometo que só pra finalizar, tem os quadrinhos que me interessaram porque eles foram pras mãos da Marvel. Eu gostava muito do trabalho da Dark Horse que eles fizeram com Star Wars, mas desde que a Disney é dona da Marvel, eles obviamente tiraram os direitos da Dark Horse e passaram pra Casa das Ideias fazer as novas histórias dentro do novo cânone. E daí, o que eu mais gostei é que eles colocaram sempre as melhores equipes e os melhores artistas para trabalharem nesses títulos. Você tinha o Stuart Monen, que é um puta desenhista foda que trabalhou no Thor. Você tinha o Jason Aaron, que também trabalhou no Thor e atualmente é o roteirista do Vingadores. Você tinha até agora o Kieron Gillen, que trabalhou nos Jovens Vingadores, que é uma puta revista que muita gente não leu, mas que eu acho que era uma das melhores coisas que a Marvel fez nesses últimos anos. E é legal porque eles abordam meio que uma cartilagem que tem em cada filme da trilogia original, em que eles abordam entre o episódio 4 e 5, depois eles partiram entre o 5 e o 6, e agora eles estão abordando, obviamente, com o final da trilogia, eles estão abordando o Kylo Ren, como ele se tornou o que ele é hoje, como tal as histórias do Obi-Wan com Anakin. Então, o que eu li foi a série principal do Star Wars, que foi escrita pelo Jason Aaron e pelo Kieron Gillen, e é muito legal porque tem todo aquele clima aventureiro, né? Que eles sabem encontrar a voz dos personagens. O Han Solo é aquele personagem que ainda tá meio receoso de fazer parte da rebelião. O
Daí a Leia também, ela ainda tá receosa de ter alguém como o Han Solo por perto, porque ele não é muito confiável. E o Luke ainda é um amador, então ele apanha de todo mundo. Inclusive tem um encontro muito legal dele com o Boba Fett, que ele leva uma puta surra do Boba Fett, mas ele consegue se sobressair no final. Então eu recomendo lerem pelo menos esse iniciozinho, assim, os 2, 3 primeiros arcos que são escritos pelo Jason Aaron, que é o meu roteirista favorito da Marvel atualmente. Só pra conhecer um pouquinho e desse novo cânone, que é muito divertido e você, de quebra, vê o trabalho de um monte dos melhores artistas que a Marvel tem atualmente. Legal, vou procurar. Gente, depois dessa maratona, a gente expondo nossas opiniões, fazendo algumas recomendações aqui a colar, estamos finalizando mais um podcast. Eu queria agradecer muito a presença aqui da Bia, aqui no nosso humilde podcast. Muito obrigado. Eu agradeço. Sim, e o jabá que você quiser fazer aqui para os nossos ouvintes conhecerem do seu trampo, pode ficar à vontade. Legal. Eu tô no Bônus Cast, né? Que é o podcast do Bônus Stage. Toda semana, sai toda terça-feira. Spotify, Deezer, procura Bônus Cast que você consegue acompanhar a gente. De vez em quando, bem esporadicamente assim, mas eu publico alguns textos no The Enemy. Então, se quiser dar uma olhada, me procurar lá também. Aí eu tenho um trabalho de pesquisa em videogame, né? Meu emprego de adulta, eu brinco, é que eu sou professora universitária e eu tô pesquisando relações de videogame e discursos de gênero e política atualmente. Então lá eu me concentro mais em falar sobre reflexões em relação a videogame e sociedade. E eu também sou coorganizadora de um livro chamado Videogame, Diversidade e Gênero, que traz um panorama das pesquisas de videogame e gênero no Brasil. Ele só existe em formato digital por enquanto, mas a ideia é que futuramente a gente lance ele em formato físico também. Faço parte do Holodeck, que é um podcast que discute game design. E é isso. Muito bacana. Eu vou atrás de alguns trabalhos, mas os seus textos do The Anime eu sempre leio. Quando eles saem, eles são, joinha. Obrigada. Diogo, diga. Onde as pessoas podem encontrar o NGP nas redes sociais? Bom, senhores, vocês conseguem encontrar o NGP, o New Game Plus, lá no Facebook, é o facebook.com/NGamePlus. Você consegue encontrar a gente também lá no Twitter. Estamos lá no twitter.com/@New Game Plus, NGamePlus, perdão. Você consegue também lá no nosso canal, como o Caio disse lá no início, torne-se um patrocinador. O youtube.com/NGamePlus. Tudo bonitinho, tudo junto, só ir lá. Isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês dois. Eu sou o Caio Vicentini, esse aqui é o New Game Pocket. Muito obrigado, e fiquem bem, e até mais. Tchau. Tchau.